Alô, fala comigo, moçada. Vocês estão me ouvindo bem aí? Já manda no chat, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Já manda aí no chat o nome da sua cidade, de onde você está falando. Manda se você está me ouvindo bem, se está alto, se está baixo, tá? Aí eu já arrumo meu microfone, qualquer coisa que estiver meio ruim, antes mesmo da gente começar a aula. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha nas respostas de vocês, aqui a gente já começa já já o nosso conteúdo aqui. Beleza, moçada? Vamos lá. Turma, como o nosso combinado aqui, né? Hoje o nosso objetivo é falar sobre TIP, terminação intensiva pasta. Muitos de vocês talvez nem conhecem esse termo ainda, mas o objetivo final é a gente alcançar isso aqui, ó. Como engordar animais na seca com ganho de confinamento? Como que eu consigo fazer para engordar, para terminar uma vaca descarte, uma novilha magra, um boi magro, né? Um boi que eu quero mandar para o frigorífico, um garrote que eu quero mandar para o frigorífico. Como que eu faço para terminar esse animal com ganhos semelhantes a ganhos de confinamento no pasto seco? Se eu tô com a minha pecuária, se eu rapei meu capim ali na época da chuva, eu tô passando dificuldade, eu tô percebendo que meu gado não vai ter comida na seca, dá pra gente aplicar essa estratégia que a gente vai ver hoje aqui, que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, tá? Pessoal, essa aula aqui ela é bem completa, tá? Ela é bem profunda. A gente vai ficar em torno de 1h30 aqui discutindo, conversando, eu passando todos esses conhecimentos aqui para vocês, tá? E é exatamente por isso que eu quero fazer um combinado rápido aqui com vocês. Eu não vou conseguir ficar parando no meio da aula para responder todas as dúvidas. Por quê? Porque, primeira coisa, provavelmente, até o final da aula, provavelmente sua dúvida já vai ser sanada, porque essa aula aqui, como eu disse, ela está bem estruturada, bem completa. Segundo, porque se eu for ficar parando para tirar dúvida, para responder, nós vamos passar a madrugada inteira aqui, e aí isso aqui não vai ter hora para acabar, tá? Então, aproveita bastante essa aula, aproveita o conteúdo, tá? Depois você vai receber a gravação dessa aula, inclusive eu acho que vocês já até receberam acesso, depois eu vou verificar aqui, vão receber a apostila também, então aproveita para entender o que está sendo explicado aqui, tá? Ó, vamos lá. No final dessa aula aqui, você vai receber um certificado de participação, tá? Você vai entrar lá dentro do portal acelerador de arrobas e baixar o seu certificado de participação desse treinamento aqui, esse treinamento da Engorda, beleza? Outro ponto que eu acabei de falar para vocês, a gravação dessa aula vai ficar disponível para vocês por 1 ano, 12 meses, dentro do portal acelerador de arrobas. Então, dá para você assistir, nossa, quantas vezes você quiser. Repete, volta, vai no começo, vai no fim, assiste de novo, não entendeu, assiste de novo. Tá lá, vai estar lá disponível para vocês assim que a gente terminar, tá? Para quem não conhece o portal acelerador de arrobas, eu vou mostrar aqui. Eu vi que vocês falando que o áudio tá baixo aí. Deixa eu aumentar um pouco. Eu vi, enquanto isso, para quem não conhece o portal acelerador de arrobas, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Talvez seja algo interessante para você entender, tá? E eu quero mostrar também, porque é justamente lá que vocês vão ter acesso à gravação das aulas, o certificado, enfim, as apostilas, o PDF aqui, tá? Então é bom vocês entenderem como que funciona, o que que é o portal. Pessoal, esse aqui é o programa, é o portal acelerador de arrobas. É onde a gente anexa toda a nossa metodologia, todo o nosso conteúdo prático ali para intensificar fazendas e ter mais resultado em fazendas de pecuária de corte, tá? Aqui nós temos toda a nossa metodologia de cria, de recria, de engorda, tudo que precisa para você intensificar seu sistema produtivo, cursos de especialização em manejo de pastagem, recuperação, reforma, adubação, suplementação, enfim, toda a nossa metodologia, todo o nosso conhecimento está compilado e está colocado aqui dentro. E a engorda rápida, que é essa que vocês estão tendo acesso, vai estar aqui também, ó. Cursos aqui, engorda rápida. Então, estou mostrando isso aqui para vocês, justamente para vocês entenderem onde vocês vão acessar e o que, que tem lá dentro, tá? É óbvio. Se você não é um aluno do portal completo, você não vai ter todos esses treinamentos disponíveis para você, mas você vai ter esse que você adquiriu, que é a Engord, né? Onde nós vamos passar a aula aqui, vai estar lá gravado para você junto com o PDF das aulas. Beleza? Então, turma, bora lá para a aula, porque a gente tem muito conteúdo, muita coisa para discutir aqui hoje. Ó, vamos lá. Eu preciso falar para vocês por que que eu resolvi fazer essa masterclass, essa aula aqui junto com vocês, tá? Eu sempre vi muita gente, muitos pecuaristas, muitos produtores perderem dinheiro na seca porque não sabia o que fazer com os animais. Chegava no final da época da chuva, falava, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Não tem capim, meu animal nem, não tem peso para eu vender, para eu engordar, para eu matar, para eu fazer o que quer que seja.
então eu vou ter que amargar essa seca, eu vou ter que sofrer com ele aqui. Em 99% dos casos acontece isso, tá? Não sabem o que fazer, não sabem como conduzir uma situação como essa. Só que existe essa técnica, existe essa metodologia, que é o que eu vou passar para vocês aqui hoje, que possibilita vocês conseguirem ter esse ganho, possibilita vocês flexibilizarem o sistema de vocês para que vocês consigam terminar os animais, engordar animais na seca, tá? E é justamente por isso que eu botei esse rapaz com essa venda aí, porque esse vendado, esse rapaz vendado, significa você hoje que talvez não conheça ainda, talvez não tenha acesso a esse conhecimento, mas o objetivo da nossa aula de hoje é justamente tirar essa venda, tá? Te mostrar que existe esse novo caminho que você pode seguir, tá? Então fica comigo, vai ter muito conteúdo. Você está aqui exatamente nesse momento agora, na nossa Masterclass de Engorda. Você pagou um valor simbólico para estar aqui, tá? E eu me garanto, eu prometo para você que o valor que você pagou para estar nessa aula aqui, você vai ver que é irrisório, tá? Não valeu nada em relação ao tanto que você vai aprender, enfim, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir retornar isso, pode ficar tranquilo. Porém, eu também preciso alinhar a expectativa com vocês. Essa Masterclass é uma aula e nós vamos ficar aqui durante algumas horas, né? Uma hora e pouco, falando sobre isso. E com essa aula, algumas pessoas não vão conseguir caminhar sozinhas, mas outras pessoas vão. E tá tudo certo, não tem problema. Só que sempre tem alguém que precisa de ajuda. E por isso que eu já quero adiantar para vocês que no final dessa aula, para quem tiver necessidade, para quem tiver o interesse, para quem quiser ter acesso a um conteúdo mais profundo, vai poder ter a possibilidade de entrar no nosso treinamento completo sobre engorda, tá? Você vai receber a sua aula aqui como prometido, nós vamos falar tudo sobre TIP. Agora, se lá no final você sentir que você precisa de algo mais profundo, precisa de acompanhamento, precisa de algo avançado, vai ter essa possibilidade de você entrar no treinamento de engorde. Se você não sentir necessidade, ótimo, manda bala. Esse era o nosso objetivo aqui hoje. Vamos lá, turma. Começando aqui do porquê que é interessante você entender sobre a TIP, entender o que fazer, entender as possibilidades que você tem. Quem trabalha com TIP provavelmente trabalha com recria também, né? Você compra o bezerro lá, ou você desmamou seu próprio bezerro, caso você termine, caso você trabalhe com ciclo completo, né? Então, mas em cenários indiferentes aqui. Não importa se você comprou ou se você desmamou seu próprio bezerro. O que vai acontecer? Na chuva, ou no verão, né? Para quem está no sul, o negócio vai bem, né? Você comprou a bezerrada, tal, vai tudo certo. Durante a chuva, o negócio vai embora. O gado ganha peso, não falta comida, o animal desenvolve, você vê que o negócio está indo bem. Só que aí, imagina que aqui, esse momento aqui é onde acaba a chuva. Ó. Chegou no final da chuva, a gente está entrando no momento de seca. Aqui é o momento que muita gente pena, aqui é o momento que muita gente erra, toma a decisão errada e, infelizmente, toma fumada na seca. O que acontece? 99% dos pecuaristas vão para essa solução aqui, ó. Vão para esse cenário. O que ele faz? Ele vê lá, pô, meu animal não chegou com peso suficiente para ser terminado, enfim, eu não tenho peso suficiente de venda nele aqui no final de chuva. Caramba, eu vou ter que passar essa seca com ele. E aí ele vai lá, às vezes dá um proteinadinho, às vezes dá uma mexida na suplementação, às vezes faz alguma coisa para tentar complementar, mas na grande maioria das vezes falta comida. Na grande maioria das vezes, aquele ganho de peso que esse animal conseguiu na chuva, a gente perde na seca, porque a estratégia foi feita da maneira errada, tá? Outro motivo ruim, outra coisa que muita gente faz, que é o seguinte: ah, eu consegui erar o meu garrote, a minha novilha aqui na chuva, agora na seca, para mim, só dele se manter já tá bom. Gente, isso aí é um erro enorme. Por quê? Porque você vai passar ali 5, 6 meses com o seu animal sem ganhar nada. Isso se ele não perder, né? Mas vamos imaginar sem ganhar nada. Isso aí é horrível para o seu sistema. Por quê? Porque são 6 meses que você está ocupando a sua fazenda com animal que não está te dando retorno, tá? Então, a gente precisa sempre pensar em dar giro nesses animais. A gente precisa fazer com que eles saiam rápido para que outros entrem no lugar. Você tem que terminar esse ciclo rápido. Ó. Comprei a bezerrada, recriei, terminei, matei, pronto, estou pronto para entrar com outro giro. É o giro que faz você ganhar dinheiro. Agora, se você ficar tentando levar esse animal com baixo custo na seca ali, a chance de você perder dinheiro é grande, porque você vai ficar com esse animal muito tempo parado, muito tempo ganhando pouco peso, e aí ocupou o espaço de outro giro, enfim, aí virou uma bola de neve, tá? Isso é o que acontece com a maioria. O que eu quero trazer para vocês aqui é isso aqui, ó. Ao invés de você ir para a seca e
o seu animal andar para trás, perder peso, você tem que dar lá um monte de ração errada, silagem errada para o animal não morrer de fome. Eu quero fazer isso aqui com vocês, ó. Tá vendo? Boiada gorda, lisa. Olha o pasto lá no fundo, ó. Olha o pasto lá, seco. Quase não tinha capim, mas olha como que estava essa boiada. Era isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Essa possibilidade, esse caminho que eu quero ensinar para vocês a partir dessa masterclass de hoje, tá? Então, resumindo, nós vamos falar o seguinte: como usar a TIP para que seus animais ganhem mais de 1,3, ou seja, 1,3 kg por dia para engordar mesmo na seca, tá? Ah, João, mas esse resultado aí é bom demais para ser verdade. Na seca não tem como, na seca o animal perde peso. Enfim, eu sei que muitos de vocês estão pensando isso, tá? Por isso que eu falo, fica comigo que você vai entender o resultado final e como chegar nisso. Muita gente também fala assim: ah, mas eu já tentei fazer isso e não deu certo. Paz, eu te garanto que a TIP, do jeito que você vai ver aqui hoje, se você fizer da maneira correta, não tem como dar errado. Olha de novo a foto dessa boiada. É a mesma boiada de antes que eu coloquei ela maior aqui, tá? Pasto seco, quase acabando. Olha o score. Olha como eles estavam lisos, gordos, acabados. Isso aqui não é foto de internet, é foto que eu tirei, um cliente nosso, tá? Então é esse resultado que a gente alcança e o resultado que você vai pegar hoje. Ó, começando a parte prática, a parte mais técnica do negócio aqui, agora que a gente já fez esse nivelamento para você entender como é que está funcionando, a TIP de resultado, ela precisa estar fundada, ela precisa ter esses três pilares que eu vou mostrar para vocês aqui agora, para que a gente tenha mais resultados, tá? Primeiro pilar, nutrição. É o ponto principal da TIP, é onde a gente mais tem que investir, tanto parte monetária quanto os esforços para que a gente consiga fazer essa nutrição da maneira correta, tá? Qualquer melhoria que a gente faz em nutrição na TIP traz um resultado gigantesco no bolso no final. Segundo pilar, gestão. A TIP é uma pecuária mais intensiva, ou seja, eu não posso simplesmente ir lá fazer a TIP sem controlar. Eu não posso simplesmente ir lá e largar a boiada e esquecer. Eu tenho que ter controle, eu tenho que entender o que está acontecendo para entender se aquilo vai me dar dinheiro ou prejuízo antes mesmo de começar a fazer, tá? Então, o segundo pilar é gestão. E o terceiro pilar é a prática, né? Não tem como a gente, como nada na vida, né? Não só a TIP, mas não tem como a gente só ficar na parte de planejamento e nem para a parte prática. E a TIP tem algumas nuances ali da parte prática para que a gente entenda ao que precisa ser feito para ter esse resultado que a gente planejou ali antes, tá? Então vamos lá. O que é TIP? Antes da gente entrar aprofundando a questão de nutrição, gestão e prática, que são os três pilares, deixa eu só nivelar rapidinho o que é TIP, porque tem gente aqui que sabe o que é TIP, tem gente que não sabe o que é TIP, tá? Então só vou colocar todo mundo na mesma página. Jogo rápido aqui. O que significa TIP, João? TIP, terminação intensiva a pasto, tá? TIP, terminação intensiva a pasto. O que é a terminação, para ficar bem claro aqui? Terminação, turma, é o momento onde a gente coloca gordura no animal, onde a gente dá acabamento no animal. Esse acabamento para que a gente consiga mandar ele para o frigorífico. Você já mandou gado para o frigorífico e na hora de vender a arroba estava, sei lá, 300, e aí ele falou: esse animal aqui eu te paguei 280. Acontece, por quê? Porque às vezes aquele animal está com pouco acabamento, o frigorífico vai lá e pá, desconta da gente, tá? Então, por mais que eles não remunerem a gente por isso, a gente tem que colocar gordura no animal para conseguir acabamento para a gente não ser penalizado, tá? Então a terminação, ela é esse momento de colocar gordura, de dar acabamento. Depois que o animal já cresceu, como eu estou falando aqui, ó, a gente tem que iniciar isso aí depois que o animal atingiu a maturidade corporal. Por exemplo, não adianta eu querer colocar gordura num bezerro que acabou de desmamar, numa bezerra que acabou de desmamar. Primeiro eu vou desenvolver eles, vou fazer ele crescer, ossatura, massa muscular, tamanho em si, para depois vir colocar gordura, tá? Não existe peso padrão para isso. Ah, a partir de tantos quilos tem que entrar na terminação. Não existe, mas eu vou dar mais ou menos um parâmetro para vocês aqui, tá? Novilhas, Nelore, padrãozão, em torno de 9, 10 arrobas e uns quebrados, já é um momento que você pode começar a pensar em colocar ela na terminação. Garrotes, né, os machos, em torno de 13 arrobas, 14 arrobas, ou seja, 390, 420, 450 quilos, já é um momento legal de você colocar na terminação, tá? Mas isso varia muito de genética, de precocidade, de raça, só para dar um parâmetro para vocês. Então, isso é o significado da terminação. Agora, o significado da intensiva.
Por que que tem que especificar que a TIP é intensiva? Porque muita gente já termina animal a pasto, né? Os, os pecuaristas antigos aí, quem é mais antigo sabe, ou vai lembrar do pai, do avô fazendo, antigamente levava ali 4 anos para você terminar um boi. Ele passava uma chuva, uma seca, uma chuva, uma seca, ganhava na chuva, perdia na seca, né? Isso é uma terminação, porque ele vendia o boi lá com suas 18 arroba, pro frigorífico, acabou. Só que era uma terminação extensiva, ou seja, levava muito tempo, demorava demais. O negócio, pô, nossa, era daquele jeitão que hoje a gente sabe que não dá mais dinheiro. Naquela época dava dinheiro. Hoje, fazer isso não dá mais dinheiro, né? Então, muita gente já termina os animais de forma extensiva, ganhando pouco peso, enfim. Então, a TIP é intensiva, ela é para a gente fazer isso rápido. E por que a pasto? Porque é algo mais fácil de entender, né? Porque ela acontece no pasto. É importante também especificar isso, porque muita gente sempre correlaciona. Ah, terminação, engorda de boi, engorda disso, engorda daquilo, é no confinamento. Não é. É o mais comum onde a gente pensa, mas existe a técnica da TIP que a gente faz isso a pasto, tá? E isso tem uma importância muito grande a gente especificar que ela é a pasto. Primeiro é aquela questão do intensivo e extensivo, tá? Muita gente quando fala, é a pasto, já correlaciona que é extensivo. Não é, a TIP é intensivo. E o segundo é sobre a facilidade que essa modalidade de terminação de engorda entrega para gente, por ser no pasto, tá? Talvez isso não tenha ficado muito claro para você agora, mas daqui a pouco vai ficar. Fique com isso na cabeça aí. João, e quando ou como eu devo usar a TIP? Como eu já expliquei para vocês, turma, a TIP é uma operação de terminação. Então a gente tem que usar no momento de engorda. Por exemplo, estou com uma vaca descarte aqui, desmamei o bezerro, ela não está prenha, ela vai para o frigorífico. Quero dar uma engordada nela para ir para o frigorífico. Coloca na TIP. Estou com uma ovelha aqui de 9, 10, 11 arroba. Tentei emprenhar, não emprenhou. Ou eu só faço recria e engorda de novilha. Chegou no final de chuva, ela não tem peso suficiente. Coloca na TIP, você termina ela na seca, manda para o frigorífico, acabou. Ou para garrote magro, né? Comprou o garrote lá com 13, 14 arrobas, quer organizar, quer pôr aquela gordura para ele ir para o acabamento, para ele ir para o frigorífico, coloca na TIP, tá? Só que a TIP, ela vai além de uma operação de engorda normal. A grande vantagem da TIP é que, apesar dela ser no pasto, a gente precisa de pouco pasto para conseguir realizar ela, tá? Mesmo sendo uma operação de pasto, a gente precisa de pouco pasto. Já já vocês vão entender um pouco mais sobre isso também. Eu só queria fazer essa introdução sobre o que é TIP para colocar todo mundo na mesma página, tá? Agora que está todo mundo entendendo o que que é, para que que serve, vou começar a explicar para vocês onde nós vamos aprofundar em cada tema aqui daqueles pilares que eu mostrei. Todos esses conteúdos nós vamos passar hoje, tá? Isso aqui é só o pilar da nutrição. Pilar 1, nutrição, dentro daqueles três que eu falei para vocês. Nós vamos primeiro entender como funciona a nutrição na TIP. Vou ensinar vocês a definir meta de produção. Vou ensinar sobre a formulação do suplemento ideal, ajustar a infraestrutura, fazer a adaptação de trato e ajustar o consumo, tá? Isso tudo eu vou mostrar para vocês no pilar de nutrição, depois a gente de gestão, depois ir para a prática. Então vamos lá. Como organizar a nutrição de uma TIP de sucesso? Turma, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, eu sempre explico isso, é uma dinâmica aqui que eu sempre mostro, todo mundo entende muito fácil, tá? Então eu sempre gosto de usar ela. Esse barril aí, ele é um barril que a gente usa bastante em aulas de adubação, na parte de agronomia, enfim, mas eu gosto de usar ele também na parte de nutrição. Eu quero que você entenda o seguinte: imagina que o tanto de água que você consegue colocar nesse barril é o ganho de peso que você consegue pôr nos seus animais, tá? Então, ou seja, quanto mais água eu coloco nesse barril, mais peso o meu animal está ganhando. Agora eu quero que você entenda que a altura de cada barril é o que o seu pasto está fornecendo para a dieta do seu animal, ou seja, para fazer com que ele ganhe esse peso, beleza? Então, se você pode olhar ali, nesse desenho aqui, que ele é meramente ilustrativo, né? Eu tenho aqui alguns nutrientes, enfim. Ah, tá, outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Imagina que cada tabuinha desse pasto é um nutriente, alguma coisa que a gente precisa na dieta daquele animal para fazer ele ganhar esse peso. Ou seja, proteína, energia, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, enfim, tá? Tem um punhado lá. Isso aqui é meramente ilustrativo, esse desenho. Então é o seguinte, meu pasto está me oferecendo isso. Se eu for tentar encher esse barril, o que que vai acontecer? A água vai vazar
nesse caso desse desenho aqui, por aqui, né? Eu não consigo encher esse barril até em cima porque a água ela sempre vai vazar por aqui. Isso é claro, isso é óbvio para a gente, né? Isso se chama a lei do mínimo. A lei do mínimo mostra o seguinte: o fator nutriente que estiver em menor quantidade vai limitar o desempenho do nosso animal, tá? Então, isso ajuda a gente a entender o seguinte: pô, pera lá, como é que eu faço então para aumentar o ganho de peso do meu animal? Eu tenho que vir, tenho que tampar esses buracos. Essa é a função do suplemento. Eu venho e uso ele estrategicamente para tampar o que não está sendo fornecido pelo pasto, para cumprir com aquilo que eu estou precisando, ou seja, para fornecer para o meu animal aquilo que o meu capim não está oferecendo, para que eu consiga dar o ganho de peso que eu quero dar nele. Essa é a função do suplemento normalmente, tá? Em sistemas de cria, de recria, focado mais no pasto. Só que na TIP o negócio é um pouco diferente, tá? Você viu que ali, vou voltar aqui, ó. Ali, o que aconteceu? Eu tenho barril e eu usei o suplemento aqui um pouquinho ali para complementar o que estava faltando, tá? Isso é o que acontece normalmente. Só que na TIP, de novo, é diferente. Por quê? Porque na TIP a gente precisa ofertar muito nutriente, muita energia nesse animal para conseguir dar aquele acabamento que eu falei para vocês. E isso naturalmente traz uma alta necessidade de ganho de peso no nosso sistema. Para pôr muita energia, eu tenho que pôr muito peso no meu animal, tá? E para pôr gordura, eu também tenho que fazer isso. Então, o que muda na TIP? Primeira coisa, o nosso pasto já não oferece quase nada. Por quê? Porque eu estou organizando para fazer a TIP na seca. Ah, João, mas eu vou fazer TIP na chuva, não sei o que, pode fazer? Pode. Eu não recomendo. Prefiro que na chuva você aproveite o máximo do seu capim de maneira estratégica, assim como eu mostrei naquele primeiro barril, e deixa a TIP para fazer na seca. Então, o primeiro ponto que acontece é o nosso capim já não vai estar oferecendo tudo que ele pode oferecer. Ou vai estar faltando pasto, ou ele vai estar numa menor qualidade porque ele está seco. Então, imagina que o nosso barril está ali, ó, eu cortei ele na metade. Como é que eu vou encher esse barril? Não enche, né? Ele vai chegar até ali, vai vazar, baixinho, pouca água. Se é pouca água, eu estou colocando pouco peso no nosso animal, de acordo com a nossa dinâmica aqui. Então, onde a TIP vai agir? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tudo aquilo que estava faltando, tudo aquilo que o meu pasto não estava me fornecendo, em praticamente nada de quantidade e qualidade, eu vou lá e coloco com a TIP. Eu vou lá e coloco aquela suplementação. Então, além de fornecer os nutrientes necessários, ela acaba substituindo o pasto. Por quê? Porque a quantidade é alta. A quantidade de suplemento é mais alta do que o normal, tá? Se eu quero por alto ganho de peso para dar acabamento no animal, eu preciso subir o meu barril. Se eu preciso subir o meu barril e o meu pasto não está oferecendo nada, eu tenho que complementar ele com alguma coisa. E é exatamente aí que a TIP age. Geralmente, quando eu mostro isso para a turma, para os alunos, o povo assusta. Nossa, mas daí vai ter que comer muita ração. Nossa, mas daí a conta não vai fechar. Muita gente, turma, não faz TIP por conta disso, porque não faz a conta direito, porque não entende o que precisa ser feito, e aí quando vê o negócio por fora, acha, não vale a pena, vai gastar demais, enfim. Não é assim que funciona. Fiquem tranquilos, eu vou até mostrar contas para vocês aqui hoje, mas a TIP bem feita e bem planejada, ela traz esse retorno, mesmo que você tenha que fazer isso aqui, de substituir o consumo de capim pelo suplemento, tá? Então, para resumir para vocês aqui, ó, o bovino, vaca, bezerra, garrote, boi, terminação, enfim, ele vai comer, em média, em torno de 2 a 3% do seu peso vivo. Já vi Aberdeen, Angus, comendo 3,1. Vamos colocar na média aí 2 a 3% do seu peso. Ou seja, um animal de 500 quilos come, em média, 12,5 quilos de matéria seca por dia, tá? Matéria seca, como se fosse considerar o alimento todo seco, sem água, sem nada. Se a gente for considerar o pasto verde, né, não um pasto seco, isso aqui vai chegar a dar esses 12,5 quilos de pasto verde aí, de pasto seco, vai dar em torno de 50 quilos de pasto verde por dia, tá? Então imagina, animal come muito. E é exatamente nesse número que a TIP age, nesse número de consumo que a TIP vai agir. Como eu já expliquei para vocês, na TIP, como objetivo é engorda, a nossa dieta ela precisa ser mais quente. A gente precisa fornecer mais energia para dar mais acabamento, tá? Isso faz com que o consumo de pasto seja muito menor. A gente precisa pôr mais no coxo, já que o animal está ingerindo naturalmente esses nutrientes do coxo, tá? Então, daquele consumo de 12,5 kg de pasto seco por dia, na TIP isso vai cair para 2,5 kg.
de pasto por dia. Por quê? Porque muito da dieta dele está vindo do coxo. E é exatamente por isso que na TIP a gente consegue ter muito gado, mesmo na seca, mesmo com pouco pasto, ganhando muito peso. Por quê? Porque grande parte dos nutrientes dele não estão vindo daquele pasto, estão vindo de fora, tá? E a conta é lógica. Pô, se meu gado está comendo menos pasto, eu consigo manter mais gado na seca, mesmo sem ter muito capim, tá? Além disso, mesmo sem pasto, como a maioria dos nutrientes vem de fora, vem do coxo, o gado continua ganhando peso. Esse é o pulo do gado. Aí muita gente fica, mas essa conta não fecha, com a arroba em baixa, a ração está muito cara, não sei o quê, isso não paga a conta. Sabe por que que a maioria pensa isso? Porque não tem o conhecimento necessário em nutrição. E aí o que acontece? A turma vai lá, cota uma ração qualquer, sem planejamento nenhum, aí pega o preço de uma ração que nem serve para TIP para fazer conta de TIP. Você quer um exemplo bem claro de como isso fecha a conta e isso dá certo? No confinamento, o animal chega a comer a mesma quantidade ou até mais quantidade de ração do que na TIP. Qual que é a diferença? Lá está tudo misturado, né? A silagem, o volumoso e a ração. Então, se você for separar, o animal chega a comer mais ração no confinamento do que na TIP. E por que que no confinamento fecha a conta e na TIP não? Se lá ele come a mesma quantidade ou até mais. Fora todos os outros custos que tem no confinamento, né? Tratar, ensilar e fazer toda aquela loucura, enfim. Então, turma, se fizer a conta errada, se trabalhar na nutrição errada, é óbvio, a TIP não vai dar dinheiro, a TIP vai dar prejuízo. E ainda mais se você fizer a conta com qualquer ração comercial que você tem, que você, às vezes você cotou que nem é para TIP, tá? No final dessa masterclass, inclusive dessa aula aqui, mais para no final do conteúdo aí, eu vou te ensinar a calcular, entender mais ou menos quanto você pode pagar no máximo da sua ração, tá? E eu vou te ensinar outras contas, fica tranquilo aí. Vou mostrar caso real também, de cliente nosso aqui, resultados reais de TIP. Então vamos lá, voltando para o conteúdo. Esse é um dos principais erros que acontece na hora de escolher a ração. Você vai lá e pega uma ração que está oferecendo para o seu animal que não precisava ser oferecido. Às vezes, você pegou uma ração que era para consumir 5 quilos para o animal e você está lá calculando 8. Ou invertido, era para consumir 8, você está fornecendo, calculando com 5. Aí a conta dá toda errada. Então a gente tem que saber o que o nosso pasto está oferecendo, tem que saber se eu tenho capim suficiente ou se eu vou ter que aumentar ainda mais o meu consumo do suplemento na TIP, tá? Eu tenho que entender que eu tenho rações, eu tenho formulações específicas para TIP, específicas para essa engorda, não é qualquer tipo de ração, tá? Isso vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Se não fizer isso da maneira correta, é óbvio, a conta não vai fechar. João, mas se grande parte da alimentação está vindo do coxo, qual que é a diferença da TIP para o confinamento? Bom, vamos lá. O bovino, turma, ele precisa de fibra para manter a saúde ruminal, tá? Ele precisa de algo para movimentar o rumen ali. Por isso que no confinamento, a dieta do total do animal tem, na grande maioria das vezes, silagem ou tem qualquer outra fonte de fibra, além dessa ração que a gente está fornecendo. Só que isso gera um operacional gigantesco dentro da fazenda. Ter essa fonte de fibra é muito caro, é muito trabalhoso. Por quê? Porque eu tenho que ter área de silagem, eu tenho que plantar essa silagem, eu tenho que conduzir essa silagem, eu tenho que cortar, eu tenho que ensilar, depois eu tenho que tirar do silo e tratar. Então, olha o tanto de operação que eu tive que fazer só para ter essa fonte de fibra para o meu animal comer lá no confinamento. Não são operações simples e nem fáceis, nem baratas de se fazer, tá? Principalmente quando a gente olha a questão de maquinário. Pô, uma colheita, uma ensiladeira, uma plantadeira, são coisas caríssimas. Então, é aí que a TIP tem uma grande vantagem em relação ao confinamento. É aí que a TIP brilha. Por quê? Porque na TIP, turma, a gente pode até, eu gosto até de falar aqui que a TIP, ela é quase como se fosse um confinamento, só que a pasto. A diferença primordial é o seguinte: a fonte de fibra que a gente precisa para o nosso animal ruminar não está vindo da silagem igual no confinamento, está vindo do próprio pasto. E aquele pasto já está lá disponível, o animal vai lá e come. Diferente do confinamento, que a gente tem que cortar, ensilar, tirar do silo, botar no vagão e aí colocar no coxo para o animal comer. Então, eu tenho fibra disponível. Por que que eu vou fazer mais fibra, que é algo mais caro?
difícil. Se eu tenho fibra no meu pasto, o animal vai lá, vai comer, eu vou complementar a dieta dele com ração, tá? Então, isso é uma das grandes vantagens da TIP. Se a gente fosse colocar lado a lado, confinamento versus TIP, confinamento, preciso de silagem na TIP. O volumoso está lá no pasto, o animal vai lá e come para gente. No confinamento, o operacional é difícil, porque além de toda essa questão de silagem que eu falei, a gente vai ter que tirar a silagem, vai ter que misturar essa silagem no vagão, vai ter que tratar essa silagem. Muitas vezes o trato tem que ser 2, 3 vezes por dia, porque por ser muito volumoso, ocupa muito espaço no coxo, tá? Já na TIP não, o operacional é bem mais fácil, é bem mais simplificado, não tem que pôr silagem no coxo, o animal vai lá como pasto, né? Confinamento, quase impossível você fazer um confinamento sem maquinário. Na TIP não, na TIP você pode fazer sem nada, sem nenhum trator você consegue. Confinamento, na grande maioria das vezes, é muito difícil a gente ver pecuarista pequeno ser confinador, né? Porque o investimento é alto. Então, na grande maioria das vezes, precisa ser grande, precisa de um grande investimento para fazer. E a TIP não. A TIP permite que o pequeno e o médio consiga terminar seus animais, tá? E aí, eu te pergunto, se no confinamento eles conseguem fazer dar lucro com esse tanto de coisa, por que que na TIP você acha que você não vai conseguir dar lucro? Vai colocando a sua dúvida, vai colocando o seu questionamento aí no chat, tá? Para eu entender por que que você acha que a TIP não vai dar lucro, se no confinamento, com esse tanto de coisa, eles conseguem fazer dar lucro. Na maioria das vezes, na TIP, o produtor pecuarista não tem lucro porque faz errado, e é por isso que vocês estão aqui hoje, tá? Então vamos lá. Não importa se você vai tratar, vai engordar uma cabeça ou 10.000 cabeças. Na TIP você consegue. Exatamente por esse motivo que eu acabei de te mostrar. Você é pequeno, cara, você consegue fazer sem maquinário. Você é grande, pô, você tem capacidade de rodar mais gado e você consegue mecanizar esse negócio, tá? Se você tem pouco gado, por exemplo, como é que você vai diluir o custo de uma máquina, de um tratador, de um trator dentro da fazenda? Uma ensiladeira, uma carreta, um vagão, não dá. Então a gente precisa de estratégias para facilitar. E é por isso que eu gosto muito da TIP, porque a gente permite esse alto desempenho, permite esse lucro, mesmo não tendo todas essas possibilidades, tá? Então, com isso, turma, a gente acabou de concluir o nível 1 da nutrição, entender como funciona a nutrição. Agora vamos para o nível 2, que é definir metas de produção. Por que que é importante eu definir metas de produção? Porque que isso vai determinar todo o seu sistema daqui para frente. E aí, para isso, a gente volta para o barril de novo. Só que eu quero que você tenha outra visão dele agora. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais água eu consigo pôr, maior o GMD, ou seja, mais peso eu consigo pôr no meu animal? Então, na TIP, a gente precisa de um alto GMD porque é uma operação de engorda. Eu já te expliquei sobre isso. Então, vamos imaginar aqui, ó, que nessa altura do barril, eu estou conseguindo lá 500 gramas por dia. Nessa altura, 800 gramas por dia. Isso aqui, de novo, turma, meramente ilustrativo, tá? E lá em cima, eu estou conseguindo 1,3 kg por dia. Ou seja, se eu preciso alto ganho de peso, eu vou precisar aumentar o meu barril. Eu vou precisar fazer com que essa suplementação seja realmente complementar aquilo que está faltando, para que o meu animal ganhe o peso que ele precisa ganhar, para ele sair no momento que eu preciso que ele saia, tá? Então, eu preciso aumentar o meu barril. Só que muita gente fica em dúvida, João, mas e aí, quantos quilos tem que ganhar na TIP? 1 quilo, 1,2 kg, 1,3 kg, 900 gramas, 800 gramas? Como que eu defino qual que é o melhor ganho de peso, né, que a gente chama de GMD ali para o meu caso? Aí eu vou trazer alguns parâmetros para vocês do seguinte. Moçada, TIP de pelo menos 70 dias e no máximo 120 dias. Pode até esticar um pouco mais, mas tenta não fugir muito disso, principalmente se você nunca fez. Depois, caso você já tenha rodado alguns animais e quer experimentar, aí você pode ou fazer com menos ou fazer com mais que isso. Mas se você nunca fez, não foge muito disso, tá? Isso é o primeiro parâmetro para a gente entender quanto de peso a gente quer que o nosso animal ganhe. Por quê? Porque aí, se eu sei com quanto de peso ele vai entrar e eu tenho uma meta de peso de saída, ou seja, eu quero abater esses animais com pelo menos tantos quilos, tantas arrobas. Eu consigo calcular o meu GMD, ou seja, quanto de peso eu preciso ganhar. Um exemplo que eu trouxe aqui, se eu vou colocar lá garrotes, mas pode ser novilha, pode ser vaca, pode ser, enfim, não importa, aí você só ajuste o peso. De 400 quilos na entrada, igual tá aqui. E eu quero matar eles com 550 quilos de peso vivo, eu sei que eles vão precisar ganhar 150 quilos, certo? Se, vamos lá,
550 quilos, que é o meu peso de saída, menos 400 quilos, que é o meu peso de entrada, dividido por 120 dias, que é meu prazo máximo, eu sei que o meu animal precisa ganhar nesse período uma meta de 1 quilo 250 gramas por dia, tá? Então, aqui eu já consegui definir minha meta de ganho de peso. Eu sei que eu tenho que ficar mais ou menos naquele período da TIP, eu vou ter meu animal mais ou menos nesse peso para entrar, e eu quero tirar mais ou menos nesse peso aqui para baixo. Então, eu consigo automaticamente calcular mais ou menos quanto que eu quero que ele ganhe por dia, tá? E esse exemplo aqui ele ficou bem certeiro até, porque geralmente a gente planeja nossas TIPs para ficar em torno de 1,3 kg, mais ou menos, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, enfim. Só que nada te impede, por exemplo, de você formular uma ração para o seu animal consumir mais e ganhar mais peso. 1,4 kg, 1,5 kg, 1,6 kg. Só que primeiro você define a sua meta de ganho de peso, depois você vai formular a ração. A formulação vai depender da meta de ganho, porque quanto mais você quer que o seu animal ganhe, mais nutrientes ele precisa comer, tá? Com isso a gente definiu, a gente concluiu aqui nível 2, definir metas de produção. Isso aqui é fundamental para entender o conceito geral da TIP, entender daqui para frente os números. Nível 3, vamos agora. Formular o suplemento ideal, tá? Primeira coisa, para formular o suplemento ideal, a gente precisa entender três coisas, tá? Vai depender dessas três coisas. Primeira coisa, meta de ganho de peso, que eu até botei um certo aqui que a gente já concluiu, tá? A gente já definiu ali no exemplo 1,250 kg, por exemplo. Nível de consumo e ingredientes disponíveis. Então vamos para os próximos para a gente entender melhor aqui. Sobre o nível de consumo, quanto maior o consumo, ou seja, quanto mais ração eu quero oferecer, eu quero dar para os meus animais nesse momento, menos concentrado tem que ter aquele suplemento. E automaticamente mais barato ele se torna, tá? Já que ele é menos concentrado. Por quê? Porque se eu tenho que dar muito mais volume de ração para o meu animal, mais barato fica o quilo daquela ração. Porque o núcleo que eu coloco é menor concentrado, a ureia tem menos quantidade. Porque se o animal vai comer em maior quantidade, eu posso deixá-la menos concentrada. Basicamente é isso, tá? Geralmente, na TIP, fica na média em torno de 1,5% do peso vivo, beleza? Então, o que que isso quer dizer? Um animal de 500 quilos vai comer mais ou menos 7,5 kg de ração na média. Já já eu vou explicar para vocês, vou até mostrar contas aqui para quem fica preocupado em relação ao preço. Então, entendeu o exemplo aqui? Um animal de 500 quilos vai dar mais ou menos 7,5 kg de ração por dia. Vai começar com menos, mas vai passar disso, tá? Já já vou explicar para vocês. Só que não precisa ser sempre assim. Não precisa ser sempre travado nesse 1,5%, tá? O ideal é que você tenha o controle de consumo seguindo mais ou menos essa regrinha que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Quanto menos capim eu tenho disponível, maior tem que ser o consumo de suplemento e, naturalmente, menos concentrado ele vai ser. É aquilo que eu falei para vocês. Se o animal vai comer de 2 a 2,5%, a 3% do peso vivo, e eu estou vendo lá porque, putz, meu pasto está rapado, meu pasto não tem quase nada. Eu não vou poder fornecer só aqueles 1,5 de ração, porque, pô, se eu sei que meu animal vai precisar comer pelo menos 2, 2,5, e eu não tenho quase nada de pasto, se eu oferecer só 1,5, que é a ração, ele vai passar fome, ele não vai ganhar peso. Então, quanto menos pasto eu tenho, maior tem que ser o consumo da ração. Quanto mais pasto eu tenho, você pode trabalhar com maior consumo, mas você também, se quiser economizar, você pode trabalhar com menor consumo, tá? Aí você vai trabalhar com 1,5, 1,3, 1,2, 1%, enfim. Aí você vai ajustar para a sua necessidade. Aí muita gente me pergunta, João, faça uma formulação aí para ração de TIP. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de formulação, tá? Mas eu quero até dar um recado antes de mostrar aqui. Fiquem atentos, tomem cuidado, porque não é porque tá aqui esse exemplo de formulação que ela vai dar certo para todo mundo sempre, tá? Quem oferece, aí até uma dica para vocês aí. Para quem fica oferecendo formulação de ração, formulação de suplemento aí na internet, sem entender nada do contexto geral da sua propriedade, meta de ganho de peso, o que que você tem disponível, como que está de capim, toma cuidado, porque isso
nem sempre dá certo. Pode ser que você use e dê certo, mas nem sempre dá certo. Por quê? Porque um dos itens você acabou de ver aqui agora. Pô, se eu tenho menos pasto, eu vou ter que dar maior consumo, a batida da ração muda completamente. Se eu tenho mais pasta e eu vou dar um menor consumo, a batida da ração muda completamente, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui de uma ração, entre aspas, padrão, tá? Para TIP, com esse consumo de 1,5% do peso vivo, vai estar mais ou menos aqui, ó, 72% do peso vivo, 72% de milho triturado, 22% de DDG, 4,5% de núcleo sem ureia e mais ou menos 1,5% de ureia. Agora, turma, de novo, cuidado. Esse é um exemplo de formulação, não é uma recomendação. Se você copiar isso aqui e colocar lá, não é garantia de que vai dar certo. Cada um tem que formular a sua própria suplementação, porque existem inúmeras variações, variáveis que podem influenciar no consumo e no resultado, tá? Uma das principais é o que eu vou falar agora, que é o terceiro item que influencia na formulação do suplemento, que são os ingredientes disponíveis. Tem região que tem ingrediente, que tem o DDG, por exemplo. Tem região que não tem. Os núcleos, que é a parte mineral da ração, cada empresa de nutrição tem um diferente. Um é de inclusão maior, o outro é de inclusão menor. Um tem ureia, o outro não tem ureia. Um tem sal, o outro não tem sal. Um tem mais fósforo, outro tem menos fósforo. Cada empresa, cada formulação. Isso muda tudo. Por isso que não existe uma formulação padrão. Eu trouxe um exemplo aqui para que vocês não ficassem muito perdidos, para vocês entenderem mais ou menos o rumo. Mas não quer dizer que é sempre daquele jeito. Tem que tomar muito cuidado com isso. E se você entendeu o conceito disso que eu estou falando, isso que é o mais importante. Você entendeu ali, beleza, entendi que isso varia para cima e para baixo por conta disso, por conta daquilo. É importante que você entenda esse conceito, para depois você ter parâmetros na hora de entender a sua ração, tá? Agora, existir uma ração, uma formulação padrão que vai servir para todo mundo, para todos, que sempre vai dar resultado? Não existe. Esquece isso aí, tá? Vamos lá. Com isso, a gente entendeu sobre os fundamentos aqui para formular um suplemento ideal, nível 3. Agora vamos para o nível 4, que é o ajuste de infraestrutura da TIP. Simples demais, moçada. Não é aquela loucura igual ao confinamento. Uma das coisas mais fáceis e uma das maiores vantagens que tem é a TIP é ser fácil e barato para começar. O que a gente precisa de infraestrutura para começar a TIP? Eu preciso delimitar o piquete que meus animais vão ficar, né? Eu fechar um piquete com pasto ali, e eu preciso ajustar a área de coxo e a aguada. Só. Delimitar piquete, por exemplo, o que eu sempre trago aqui como parâmetro inicial. Depois que você tiver mais informações, você pode avançar, pode testar para cima e para baixo. Mas como parâmetro inicial, tem um pasto que esteja vedado na altura de entrada recomendada de manejo para aquele capim, tá? Mombaça, 80 centímetros. Braquiarão, 35 centímetros mais ou menos. Tem um pasto que vai estar mais ou menos na altura de entrada, pelo menos para as primeiras vezes, para você ir testando, tá? Para você ir entendendo. Nessa área e nesse consumo de 1,5% do peso vivo, você pode trabalhar com mais ou menos 5 UA por hectare. O que é 5 UA por hectare? 5 unidades animais por hectare, 5 animais de equivalente a 450 quilos por hectare, tá? De novo, isso aqui é um parâmetro, uma base para você ter uma ideia, mas não quer dizer que você tem sempre que seguir desse jeito. Se você for trabalhar com maior consumo, você pode pôr maior lotação. Por quê? Se o seu animal vai comer menos pasto, você pode pôr mais gado na mesma área, tá? Então, só para dar um norte para vocês. João, e como que é o manejo desse pasto aqui? Ó, esses animais tinham acabado de entrar na TIP quando eu tirei essa foto. Como que é o manejo desse pasto? O mais simples que você pode imaginar. Você coloca o gado lá e deixa lá até acabar. Pronto e acabou. Não troca de piquete, não rotaciona, não faz nada. Por quê? Porque se você trocar de piquete, se você rotacionar, o capim que esse animal está comendo no próximo piquete vai ser uma qualidade diferente. E isso vai impactar lá na ração. Então, a boiada estava comendo lá 5 quilos por cabeça por dia, por exemplo. E aí você trocou de piquete, amanhã ela começou a comer 4. Isso aí estragou, isso aí arrebentou toda a sua TIP. Por quê? Você trocou de piquete, o animal estava acostumado naquele piquete, já estava adaptado para aquele tipo de capim, agora ele vai ter que adaptar de novo. Então, TIP é o seguinte: colocou a boiada no pasto, vai ficar lá até o final, até acabar. Não mexe, não rotaciona, não faz nada, tá? E aí, sobre área de coxo.
Moçada, também não é nada luxuoso, não. É óbvio, se você conseguir fazer um trem organizadinho, melhor. Mas se você não tem possibilidade, faz do jeito que você consegue. Área de coxo, em torno de 40, 50 centímetros por cabeça, tá? Ah, eu vou terminar um lote de 100 boi. Pelo menos uns 40 médio coxo. Se for comer dos dois lados, pelo menos uns 20 médio coxo, porque daí 20 come de um lado, 20 come do outro, né? 40 médio coxo. Por quê? Porque é alto consumo de ração, então a gente precisa ter área de coxo chegada de todo mundo. Água. O ideal da água é que seja um bebedouro artificial, em torno de 30, 40 metros de distância do coxo ali, tá? Não precisa ser centralizado, nada disso. Mas, caso você não tenha um bebedouro artificial, você pode usar a aguada que você tem hoje aí, uma cacimba, um córrego, enfim. É óbvio, conforme você vai piorando a qualidade da sua água, seu ganho de peso também vai piorando junto, tá? Então, a água é proporcional ao desempenho. Se você quer extrair o máximo do seu animal, tem água de qualidade. Ah, João, eu não tenho água de qualidade, não tenho bebedouro artificial, não consigo. Posso fazer tipo? Pode. Só que você tem que ter consciência de que o resultado não vai ser tão bom como se você tivesse água encanada, tá? Então, com isso, você entendeu. Ajustar a infraestrutura. Já te mostrei mais ou menos quantos boi por hectare, já te mostrei área de coxo, questão da água, simples, tá? Nível 5, vamos iniciar a adaptação. Então, vamos lá, nível 5, iniciar a adaptação. Isso aqui, turma, eu trouxe como se fosse mais ou menos um gráfico de consumo aqui que acontece na boiada da TIP, tá? No eixo vertical, eu tenho a quantidade de ração que ele está comendo por dia, e no eixo horizontal eu tenho quantidade de dias, ou seja, quanto mais para a direita está nesse gráfico, mais tempo de TIP está o animal. Quanto mais para cima, mais ração ele está comendo, quanto mais para baixo, menos ração ele está comendo. O que que acontece? Ele começa comendo pouco, tá? Igual eu estou colocando aqui, e conforme ele vai se adaptando, a gente vai aumentando esse fornecimento para que esse animal consiga ter essa curva aqui, comer mais, chegar naquilo que a gente formulou para ele comer, se manter estável ganhando aquele peso e depois chegar na sua curva final. Então, mais ou menos vai ficar em torno disso aqui, ó. Vai começar lá com 0,1, 0,2% do peso vivo dele, vai aumentando, vai chegar lá até os seus 2%, 2,1, 2,2, dependendo do que você formulou, dependendo da quantidade de capim, mas na média vai ficar naqueles 1,5, um exemplo, tá? Pode passar, pode ficar um pouco mais alto, pode ficar um pouco mais baixo, dependendo do jeito que você formular essa ração aí. Então, isso aqui é um gráfico de nutrição que a gente quer na TIP. Começa abaixo, vai aumentando, estabiliza, começou a cair, está na hora de você mandar seu animal para baixo, tá? Só que você precisa entender o seguinte: esse começou a cair, tem que tomar cuidado com ele, porque muita gente trata errado no início e aí o boi começa a cair o consumo antes e aí não está pronto para abate ainda e aí o fumo entra. Por quê? Porque a maioria das vezes quem erra na adaptação acontece isso aqui, ó. Ao invés de ser essa linha vermelha que eu mostrei para vocês, onde o animal vai cada dia comendo um pouco mais até estabilizar, quando erra na adaptação acontece isso. Começa bem, o animal vai comendo, tal, tal, tal. Aí, putz, do nada o animal para de comer. Aí o consumo cai lá embaixo. Aí depois o animal fica com fome, tal, ele volta a ter o consumo alto. Aí ergue o consumo, aí você adaptou errado de novo, aí o consumo cai de novo. E aí fica nessa gangorra. Sobe o consumo, cai o consumo. Sobe o consumo, cai o consumo. Até parece que vai dar certo, que vai começar, mas o animal nunca se adapta, nunca consegue subir essa curva de consumo. E isso aí vai resultar em baixo ganho de peso, que resulta em prejuízo, tá? Por que que acontece essa curva, essa curvinha azul que eu falei para vocês aí? Porque é o seguinte, esse animal ele não está acostumado a comer essa quantidade de ração, tá? Então você não pode começar a dar toda essa quantidade de ração para ele de uma vez. Ou ele vai comer 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos de ração no final. Pode dar os 10 quilos? Não, não pode dar essa quantidade toda no final logo de início, porque ele não está acostumado. Então a gente tem que vir fazendo ele acostumar com aquele trato. Então você colocou um pouquinho hoje, beleza. Amanhã você vai ver que ou o coxo vai estar limpo, porque ele comeu tudo, ou o coxo vai ter sobrado. Se o coxo está limpo, a gente entendeu que não, beleza, meu animal conseguiu comer. E aí eu vou e aumento um pouquinho. Esse aumento ele tem que ser pensado, tá? Ele tem que ser planejado. Não é, comeu hoje tudo, eu vou dobrar, vou triplicar. Não é. É isso que acontece nessa curva azul. Vamos supor, começou bem, 2, 3, 4 dias, o animal veio limpando o coxo, você foi aumentando um pouquinho, aí você se empolgou e aumentou demais, tá? Onde era para aumentar um pouquinho, você aumentou demais no 8º dia, por exemplo. O
que vai acontecer? No nono dia, como no oitavo dia esse animal comeu muito e ele não estava pronto para comer muito, esse excesso de ração dá como se fosse uma azia nele. Ele não consegue, ele fica mal, ele não consegue comer mais. E aí no outro dia você vai lá e vai tratar. Você vai ver que ele limpou o coxo e fala: Nossa, ai que beleza, a boiada tá comendo. Aí você vai lá e trata mais ainda, porque você viu que ele limpou o coxo no nono dia. Aí no décimo dia, pá, sobrou aquele tanto de ração no coxo, que é como se fosse essa baixa aqui, ó, tá? Por quê? Porque no oitavo dia você aumentou demais, ele comeu uma quantidade que ele não estava pronto para comer, e aí, meu amigo, no nono dia ficou mal, não conseguiu comer e sobrou ração. Então, tem que ir aumentando devagar para fazer esse animal se adaptar àquele trato, tá? Então, a adaptação, como eu falei para vocês, ela é realizada aumentando gradativamente a porcentagem de concentrado, ou seja, a quantidade de ração que eu estou dando para ele, tá? Fazendo com que o animal se acostume com aquela nova alimentação, garantindo a saúde ruminal. Se você não fizer uma TIP uma adaptação na TIP bem feita, o seu resultado vai para o buraco. Simplesmente isso. Por quê? O seu animal nunca vai conseguir chegar naquele consumo que você traçou e nunca vai ganhar o ganho de peso que você organizou. Simplesmente isso. E aí vai dar prejuízo, tá? Ele vai comer muita ração, não vai ganhar aquele peso e é prejuízo. Então tem que fazer com muito cuidado. Tem que fazer com planejamento e com conhecimento, tá? Como que é um gráfico ideal? Um ajuste de leitura de coxo, que é o que a gente fala, né? Para aumentar esse trato de maneira ideal. Começou lá, por exemplo, com 0,1% do peso vivo. Foi no outro dia, limpou o coxo. Beleza, vou aumentar lá. 0,2. Opa, beleza. 0,3. Opa, beleza. Aí sobrou um restinho, a colherinha. Não, não vou aumentar nesse dia. Vou dar mais um dia de 0,3. Então repetiu. Aí no terceiro, opa, ainda sobrou, repetiu. Foi mais um. Opa, beleza, limpou o coxo. No outro dia, aumentou um pouquinho. Limpou o coxo, aumentou um pouquinho. E assim por diante. Então, a gente vai lendo o coxo, por isso que chama leitura de coxo, para entender se o animal se adaptou àquela quantidade de trato e se você pode continuar aumentando. Se ele não comeu tudo que ele tinha para comer no outro dia, não pode aumentar, porque senão vai acontecer aquilo que eu falei para vocês, tá? E aí acontece isso aqui, ó. Começa a subir, aí cai. Aí sobe de novo, aí cai. E isso é uma adaptação que nunca termina e seu boi, sua vaca, sua ovelha nunca ganha peso, tá? E aí a TIP vai dar prejuízo. Então, a adaptação, nível 5 concluído, a gente precisa adaptar esse animal da maneira correta. Nível 6, ajuste diário de consumo. Muita gente confunde esse ajuste diário de consumo com adaptação, mas são coisas diferentes. Porque na adaptação você está subindo o trato porque o animal precisa comer mais. Mas esse ajuste diário é depois que o animal já estabilizou. Por exemplo, vamos supor que ele vai começar a comer aqui e vai chegar nos 2%. Quando a gente fala de ajuste diário, não só desse consumo do peso vivo, a gente tem que levar também em consideração o peso que aquele animal está, o peso que aquele lote está na média, tá? Então, por exemplo, vamos supor que lá no dia 15, seus animais estão com média estimada de 400 quilos, tá? Eles estão comendo em torno de 1% do peso vivo. Então, cada animal vai comer 4 quilos por dia, tá? Uma suposição. No dia 16, o lote vai estar com, na média, 401,3 quilos, se você planejou 1,3 kg de ganho, né? 1% vai dar 4 quilos e 10 gramas, ou seja, quase não mudou nada por cabeça. Beleza, uma diferença pouca. Agora, a partir do momento que isso vai tomando mais tempo, esse animal vai ganhando mais peso, esse lote vai ficando cada vez mais pesado. Por exemplo, dia 30, 420 quilos, tá? Comendo os mesmos 1%, tá vendo? Não mudou. Só que cada animal tem que comer 4,2 kg nesse caso. Ou seja, saiu de 4 quilos para 4,2 kg com a mesma porcentagem de peso vivo. Por quê? Porque esse animal agora está mais pesado. Então a gente tem que vir acompanhando. Se eu planejei 1 quilo por dia, eu sei que daqui 30 dias meu lote vai estar com, na média, 30 quilos mais pesado, cada cabeça, certo? Então eu tenho que ajustar o meu trato para ir acompanhando essa quantidade. Porque senão eu planejei para comer 1% do peso vivo, meu animal foi ganhando peso, eu não ajustei isso, quando eu fui ver, estava lá comendo 0,7% do peso vivo. E aí, de novo, você não vai ter lucro porque você não ajustou o seu trato, tá? Então não é só adaptar ele a comer, que é adaptação, é ajustar esse trato depois de adaptado conforme o animal ganha peso. Isso são coisas importantíssimas, tá?
Dúvidas comuns que a gente vê aí. Quantas vezes tratar e qual horário eu tenho que tratar? Como a gente organiza para fazer a TIP na seca, tá? A gente trata uma vez só. Colocou no coxo, tudo que tem para comer no dia, acabou. Então, eu vou tratar uma vez por dia. Na chuva, que eu não recomendo, já falei para vocês, vou falar de novo, não recomendo vocês fazerem tipo na chuva. Na chuva você tem estratégia mais eficiente. Você pode organizar, você deve organizar o seu sistema para não ter tipo na chuva e ter tipo na seca. Na chuva, se você não tiver coxo coberta, você tem que tratar mais vezes, né? Trata ali de manhã, na hora do almoço, na hora de tarde, porque senão, se você for lá de manhã, por exemplo, colocou a ração toda no coxo e choveu, você perdeu tudo. Você vai ter que pôr de novo. Então, quanto mais você parcelar, menos chance de você perder para a ração. Mas na seca, uma vez por dia acabou. Agora, qual horário tratar, João? Não importa. A TIP não importa. Por quê? Porque 80, 90% da dieta do animal vai estar vindo do coxo. Você pode tratar de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, o animal vai se adaptar para ir lá comer. Não muda nada, tá? Não muda simplesmente nada. Isso muda com suplementos de menor consumo, mas para a TIP não muda nada. Então, com isso, turma, a gente concluiu o nível um, que é o pilar da nutrição, né? O pilar um, na verdade. Os 6 níveis do pilar um da nutrição, concluímos. Agora vamos para o pilar 2, que é o pilar de gestão, tá? Indicadores que a gente precisa entender para ter uma TIP de sucesso. Pilar 2, vamos lá, são menos níveis, coisa mais rápida aqui. Primeiro, eu preciso fazer um planejamento nutricional, depois eu preciso fazer um planejamento de desempenho, depois um planejamento financeiro. É o pilar de gestão. Nós precisamos planejar, tá? E eu vou entender o que vocês precisam planejar e como fazer isso agora. O planejamento nutricional é o ponto mais importante da TIP, porque define o desempenho e o financeiro, que são os próximos dois, tá? João, o que que eu vou fazer nesse planejamento nutricional? Primeira coisa, vou planejar o consumo médio em porcentagem do peso vivo, que é aquilo que a gente estava falando, tá? Com isso, o consumo, eu consigo entender o consumo total estimado por cabeça. Se eu sei que meu animal vai comer tantos por cento do peso vivo, ele vai entrar com tal peso, vai sair com tal peso, vai ficar tantos dias, eu consigo entender mais ou menos quantos quilos cada cabeça vai comer, quantos quilos cada lote vai comer. Isso permite você se preparar, tá? Preparar em relação à quantidade de ração total, quantidade de cada insumo, que é o que eu estou falando aqui, tá? Se eu preciso fazer pedido desses insumos com antecedência, às vezes eu preciso pedir um núcleo com antecedência, às vezes eu preciso já reservar um milho, enfim, reservar uma estrutura de fábrica, cada um vai depender do seu negócio. Mas no planejamento nutricional eu vou levantar isso, tá? Eu vou entender o que eu preciso fazer para conduzir a nutrição da maneira correta para esses animais. E para isso eu preciso fazer esses levantamentos. Na parte prática, vamos entender aqui para vocês, ó. Trouxe um exemplo de 50 bois consumindo 1,5% do peso vivo. Vamos supor que eles vão entrar com 400 quilos, ficar 120 dias ganhando 1,3 kg por dia, então eles vão sair com 558 quilos. 556, desculpa. O peso médio entre entrada e saída é 478 quilos. Então, naturalmente, o consumo médio, se eu tenho 1,5 do peso vivo e meu peso médio é 478, consumo médio por cabeça vai chegar em 7 quilos e 100 gramas por dia. Começa comendo menos, termina comendo mais, mas na média é isso aí, tá? Consumo total por cabeça 852 quilos, consumo total nesse lote de 50 cabeças 46 mil quilos de ração, tá? Então, isso é um exemplo de um planejamento nutricional. Precisa entender exatamente isso, porque isso começa a te dar parâmetros do seguinte: pô, vai consumir 46 mil quilos. Quanto de cada ingrediente? Quanto de milho? Quanto de núcleo? Quanto de ureia? Quanto de sal? Eu vou comprar tudo? Eu tenho dinheiro para comprar tudo ou eu preciso parcelar? Eu tenho onde guardar esses insumos? Então, perceba o quanto de coisa isso aí começa a trazer para você, clareza para você planejar e executar o seu sistema, tá? Com isso, a gente conclui o nível um do pilar 2 de gestão, né, que é o planejamento nutricional. Vamos agora para o planejamento de desempenho. O que que eu tenho que levantar no meu planejamento de desempenho? Ganho de peso, né, GMD, GMC, que é o ganho de peso só que de carcaça, e o rendimento de carcaça. GMD a gente já definiu. Eu já entendi ali quantos que meu animal precisa ganhar, já ensinei vocês a chegarem nesse número. Agora a gente precisa entender sobre isso aqui, ó. Ganho médio de carcaça. É isso que vai pagar a conta da sua TIP, tá? O GMD, que é esse primeiro que a gente fez,
ele só é calculado para cálculo de lotação de pasto e consumo de suplemento. Mas o que paga a conta na TIP é o GMC, que é o ganho de carcaça. João, mas o que é GMC? Turma, vamos lá. Carcaça é tudo que o frigorífico aproveita e remunera a gente, e paga a gente, tá? Só que nem tudo que o animal ganha de peso é aproveitado para o frigorífico. Uma parte é couro, uma parte é osso, cabeça, órgãos, pele, enfim, que dão peso, que pesam o animal, só que não são carcaças, porque são descartados, ou seja, o frigorífico não te remunera naquilo. Então, daqueles 1,3 kg que seu animal está ganhando de peso vivo, nem tudo é carne, parte é perdido. Só que aí que está o segredo da conta da TIP. Tradicionalmente, principalmente em recria, é considerado que o animal ganha, do peso que ele ganha, 50% é convertido em carcaça. Ou seja, se o animal ganhar 1 kg, está ganhando 500 gramas de carcaça. Nesse caso de exemplo que a gente deu aqui, 1,3 kg, só 650 gramas ia ser de carcaça, ou seja, só 650 gramas seriam remunerados, normalmente, tá? Só que na TIP essa conta é diferente. A dieta, essa dieta que eu falei para vocês, com alta concentração de concentrado, de energia, enfim, faz com que o trato digestivo dos animais fique menor, porque agora ele come muito menos capim. Então o trato digestivo diminui, e isso faz com que ele perca peso vivo, mas continue ganhando carcaça. Ele tem menos bucho, só que ele está ganhando carne, está ganhando gordura, tá? Então, em torno de 75 a 80% do que o animal ganha de peso vivo na TIP vira carcaça, ou seja, daqueles 1,3 kg que a gente estava usando de exemplo planejando, há aproximadamente 1 kg por dia de carcaça, e isso muda completamente o jogo. Ué, João, mas se o ganho é menor, é aí que a conta não vai fechar mesmo. Moçada, presta atenção nas contas que eu vou mostrar para vocês agora. Se você não entender isso, se você nunca fizer essa conta da carcaça, a sua TIP nunca vai fechar no positivo, tá? Vamos lá. Vou simular aqui, como se meus animais, no mesmo exemplo lá, estivessem entrando com 400 quilos, vai ficar 120 dias, ganhando 1,3 kg por dia, ele vai sair do sistema com 556 quilos. Isso seria o equivalente a 18 arrobas e meia de carcaça, de peso vivo. Até trouxe um exemplo aqui, um exemplo antigo, é um resultado real, tá? Mas é um exemplo antigo, por isso que a arroba está aqui valendo 210 ainda. Nessa simulação, se eu fosse vender esse animal aqui por 18 arrobas e meia, que é o peso que ele está tendo de peso vivo ali agora, numa arroba de 210, esse animal ele valeria ali R$ 3.892, certo? Conta simples de fazer aí. Só que olha a diferença, olha o impacto que isso traz quando a gente considera a carcaça, que é esse ganho de carcaça que eu estava falando para vocês. Vamos lá. Aqui é a mesma conta, ó, saiu com 18 arrobas e meio de peso vivo. Agora vamos considerar a carcaça aqui. Esse GMC ganha em média de carcaça em quilo por dia, 1 kg por dia. Como que a gente vai fazer essa conta? Vamos lá. É um pouco complicado agora, mas você não precisa ficar preso nessa conta aqui não, tá? Mas eu preciso que você entenda o conceito só. Peso de entrada, 400 quilos. Primeira coisa, esse peso de entrada a gente divide por 2. Por quê? Porque a gente vai considerar que até ali, até aquele momento ali que ele está entrando na TIP, 50% do que ele ganhou é carcaça. Então, no momento de entrada da TIP, ele está com 200 quilos de carcaça. Se eu vou passar 120 dias ganhando 1 kg por dia de carcaça, no final eu vou ter 320 dias de carcaça, 320 quilos de carcaça, certo? 200 que é a metade, mais 120 que eu ganhei ali, 320. Só que no frigorífico, uma arroba pesa 15 quilos. A gente usa 30 quilos para considerar um animal vivo que não tem rendimento. No frigorífico, a arroba, na verdade, o peso da arroba normal é 15 quilos. Então, matou o animal que está com 320 quilos de carcaça, dividido por 15 quilos, esse animal tem de carcaça 21,3 arrobas. Apesar dele pesar, peso vivo, 18,5 arrobas, quando a gente considera o rendimento, ele vai para 21 arrobas, tá? Que é o que o animal, é o frigorífico vai te remunerar. Então, nessa mesma arroba de 210, seria um boi de R$ 4.480. Essa é a grande diferença, ó. Sai do animal que você, entre aspas, estaria fazendo a conta com 18 arroba e meia, vira um animal de 21 arroba, tá? Uma diferença aí de quase R$ 600 por cabeça, nessa época que a arroba está a 210. Imagina hoje que está 300, né? Então, essa é a diferença que faz a TIP dar lucro ou não. Se você não calcular
uma estimativa de rendimento de carcaça, de ganho de carcaça, nenhuma conta de TIP, nenhuma conta de terminação vai pagar a conta, tá? Nenhuma vai valer a pena. Ela só vale a pena quando a gente entende o rendimento de carcaça. E é exatamente desse número que é calculado esse rendimento de carcaça, que você já deve ter ouvido falar. Ah, minhas vacas deu 51. Ah, meu boi deu 55. Ah, o boi do fulano deu 58. Tá? O rendimento de carcaça, ele mostra quanto daquele animal vivo, né, daquele peso vivo, realmente rendeu em carcaça para ser remunerado. Como que a gente faz essa conta? Eu pego o peso de saída no abate, do gancho, na carcaça, 320, divido pelo peso que ele saiu de peso vivo. Nesse caso aqui do exemplo, 320 dividido por 556 é um rendimento de carcaça de 57%, tá? Só que o rendimento de carcaça, ele é só um número para você ver, calcular lá no final, tá? O que paga a conta é o ganho de carcaça. Rendimento de carcaça é só um indicador para você entender o que aconteceu, tá? Mas é o ganho de carcaça. Então, com isso, a gente entendeu o que a gente precisa planejar no desempenho. Ganho de peso, ganho de carcaça e entender o rendimento de carcaça planejado no final, tá? Com isso, agora sim, a gente pode entrar no nível 3, que é o planejamento financeiro, porque a gente já planejou a nutrição, que é o mais caro, e a gente já sabe que o animal vai ganhar de peso. Então, a gente pode ir para a parte financeira. Então, o que eu vou fazer no planejamento financeiro? Basicamente, eu preciso saber se minha TIP vai pagar a conta. Simplesmente isso. Você tem que fazer todas essas contas antes de começar. Não adianta você começar tipo sem fazer conta, porque vai dar errado, tá? Tem momentos que a conta fecha, tem momentos que a conta não fecha. E se você souber fazer essas contas antes mesmo de começar, a chance de você entrar num prejuízo, numa fumada, diminui. Agora, se você sai fazendo sem fazer conta, sem nada, você pode estar tomando uma fumada grande. Então aprenda a fazer essas contas. Presta atenção no que eu vou te mostrar, tá? Mesmo exemplo. Peso de entrada 400, 120 dias, GMD de 1,3 kg, vai sair com 556 kg, 320 kg no gancho, né? Naquele exemplo de R$ 210 arroba, um boi de R$ 4.480 vai consumir 852 kg de ração. Isso aqui a gente já levantou todos nos planejamentos anteriores, por isso que você tem que passar por eles antes de chegar aqui. Eu supondo aqui que eu vou comprar esse garrote de novo, como um exemplo real antigo, esse preço da arroba que eu simulei na época, lá estava que eu coloquei aqui na época estava baixo. O boi, a gente estava vendendo 210 e esse garrote de 400 quilos a gente estava comprando a 230, tá? Ah, João, mas eu não vou comprar, eu já tenho. Não tem problema. Você vai calcular como se você estivesse comprando, tá? Para você entender a realidade da viabilidade da sua TIP. Então, esse boi aqui naquela época lá de 400 quilos, na época de R$ 230 arroba, valia R$ 3.000 para comprar. Então, se eu tirar o preço de compra, tá? Ah, o preço de venda e o imposto de abate, eu vou ter mais ou menos R$ 1.413 para gastar com esse animal. Ou seja, se eu sei que eu vou vender ele por mais ou menos 4.480, eu comprei por 3.000 e eu gasto mais ou menos tantos reais para bater cada animal no frigorífico, eu tenho R$ 1.413 para gastar com esse animal. Se eu gastar 1.413, eu fiquei no 0 a 0. Se eu gastar mais, eu tomei prejuízo. Se eu gastar mais, eu estou com lucro. Então, aqui começa a primeira conta para dar um norte para vocês. Se eu posso gastar 1.413 e eu sei que meu animal vai comer 852 quilos de ração mais ou menos, eu divido um pelo outro e chego nesse valor aqui, nesse exemplo, de 1,66. Esse é o preço que você poderia pagar na ração para você ficar no 0 a 0, tá? É óbvio, isso aqui é só um exemplo de conta. Você pode considerar outros custos, como mão de obra, vermífugo, vacina, enfim, qualquer outra coisa que você precisa ter aí. Arrendamento de pasto, aí você vai colocar suas condições. Mas eu dei um exemplo. Você pode tirar todos esses custos e ver, ah, eu tenho tantos para gastar nesse animal. Se ele vai comer tantos de ração, eu sei que eu posso pagar no máximo isso aqui na ração. Se você viu que sua ração já está mais cara que isso, você nem vai começar a TIP. Agora você viu, não, minha ração está mais barata. Opa, então beleza. Então pode ser que esse negócio vale a pena. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo de ração a R$ 1,20. Ah, João, mas isso está muito caro. Isso está muito barato, hoje está muito mais caro. Lembra que esse exemplo aqui eu estou usando o arroba de R$ 210, tá? Então é um exemplo mais antigo. Eu tenho um exemplo um pouco mais atualizado, com preços reais. Então, um cliente nosso aqui já vou mostrar para vocês. Então, você vai gastar com ração 1.032. O operacional aqui, 50 centavos por cabeça por dia, por exemplo, R$ 60 por boi. Vai gastar ali R$ 100 para bater aquele animal.
frete, imposto, taxa, cada estado é um, né? Aí você coloca todos os outros custos que você tem, cuja oportunidade, arrendamento, vacina, vermífugo, enfim. Aqui é só para você entender a conta, depois você entra no detalhe da sua. Então eu sei que no total esse animal vai me custar 4.259. Se eu vou vender ele por 4.480, eu vou ter R$ 220 de lucro por cabeça. Pessoal, é importante que vocês entendam a lógica dessas contas, tá? Mas no dia a dia não faz sentido a gente gastar tempo com esse tanto de conta. A gente precisa ter decisão rápida, a gente precisa saber tomar decisão a todo momento ali. Vocês precisam ter ferramentas para tomar essa decisão rapidamente com segurança no dia a dia, tá? João, mas e a rentabilidade desse negócio? Vamos lá. Se eu ganhei R$ 220 por boi e eu gastei 4.259 para comprar esse boi, tratar ele, enfim, está me dando uma rentabilidade de 5,2%. Se a gente for estimar isso no ano, daria em torno de 15% ao ano. Primeira coisa que tem que entender, naquela época é uma conta com arroba de baixa ou, na verdade, não é só essa primeira coisa, mas tem outras coisas que a gente precisa entender o seguinte. Esses números não quer dizer que são 100%, tá? Eu usei ele para você ensinar, para você aprender a fazer a sua conta. A sua realidade pode ser melhor que isso, como também pode ser pior que isso. Você tem que pôr seus custos na ponta do lápis aí, tá? Outro ponto, isso aqui não é algo para você ficar fazendo o ano inteiro sempre na fazenda, não. Isso aqui não tem que ser atividade principal. Ah, João, então por que você está colocando a atividade anual, a rentabilidade anual? Para você comparar com outros investimentos, tá? Mas isso aqui é algo pontual. Pontual, na grande maioria das vezes, inclusive no período da seca. Então, em um momento que você muitas vezes não está produzindo nada, e muita gente, inclusive, estava até tomando prejuízo, você está tendo um lucro de 200 e tantos reais por cabeça aqui, é um baita de resultado. Na época de uma arroba de 200 e tanto, né? Sobrou uma arroba por animal. É um baita de um resultado. Porque antes você não estava ganhando nada, estava até perdendo dinheiro na seca, agora você está ganhando dinheiro na seca. Putz, excelente resultado, tá? E com isso a gente conclui o nível 3 do planejamento financeiro. E concluímos aqui automaticamente o nosso segundo pilar da tipo de resultado, que é o pilar de gestão. Agora, vamos para o pilar da prática, tá? A prática leva à perfeição e a gente precisa entender o que a gente precisa fazer na prática para executar isso. De nada adianta todo esse planejamento se na prática você vai fazer tudo errado. Não adianta você formular uma ração e bater errado. Não adianta você formular, bater certo e fornecer errado. Não adianta você fazer tudo isso e não apartar seus bois da maneira correta, tá? Então, turma, eu organizei aqui um passo a passo para que você consiga garantir que a sua TIP vai ter mais sucesso e não tomar fumo, tá? Os dois primeiros passos fundamentais você acabou de entender. Primeiro eu faço um planejamento nutricional, depois eu faço um planejamento financeiro. Sem nada disso eu nem entro na TIP, eu nem começo a discussão. Primeiro eu preciso saber o que eu vou precisar dar de ração, o que vai custar, se isso vai me sobrar dinheiro ou não, tá? Antes de qualquer coisa, você tem que fazer isso. Então, fiz isso. Aí eu vou lá ou instalar, né, implementar a infraestrutura, caso você ainda não tenha, ou checar caso você já tenha. Pô, eu não tenho uns piquetes ali, eu quero pôr 8 bois ali por hectare, um lotinho de 80 boi, por exemplo. O João falou que eu posso pôr mais ou menos 5, 6 boi por hectare ali. Então, pô, um lote de 80 cabeças, 100 cabeças para arredondar, né? Se eu vou trabalhar com 5 cabeças por hectare, eu preciso de 20 hectares. Eu não tenho esse piquete de 20 hectares agora, eu só tenho piquete menor. Então, ou você aparte o seu lote menor, ou você pega e põe num lote, num pasto maior, tá? Vai checar a infraestrutura de coxo, vai checar sua infraestrutura de água. Pronto, tá com isso pronto? Agora eu vou pesar e apartar os lotes. Apartação, turma, padrão. Eu não posso ter boi de 450 quilos comendo junto com um boi de 330 quilos. Por mais que na média tenha dado que 400, por exemplo, não posso. Tem que estar padrão. No máximo ali uma arroba de diferença, tá? Entre um e outro. O mais pesado e o mais leve. Se possível, aparta por raça também. Um lote só de Nelore, um lote só de Aberdeen. Ah, João, não tem como eu apartar, senão eu vou ficar com muita picadeira de lote. Beleza, isso vai te atrapalhar lá na prática, mas antes feito do que perfeito, né? E aí eu nem preciso falar também de separar fêmea de macho, né? Novilha de garrote, vaca de novilha, enfim, cada categoria no seu quadrado ali. Quinto passo, iniciar o trato com adaptação, como eu mostrei para vocês. Sexto passo, leitura de coxa e ajuste de trato diariamente.
E sétimo passo, o fechamento de todos os indicadores possíveis. Então, isso aqui de forma resumida é o que você precisa fazer na TIP. Segue esse passo a passo, exatamente nisso aqui que eu estava te mostrando, em todo esse conteúdo, todos esses slides, finaliza com essa lista aqui que não tem como dar errado. O máximo que pode acontecer, se você seguir tudo isso aqui, entender, falar, putz, nesse momento em específico, por conta do preço da ração ou por conta do preço da arroba, não está valendo eu fazer tip no momento. Está valendo eu vender esse garrote, essa novilha. Beleza. Olha que beleza. Você já evitou de sair, de entrar num prejuízo, numa fumada. Tá? Então, o máximo que pode acontecer é você entender que às vezes não está no melhor momento. E isso aí, beleza, é um ótimo resultado, porque você evitou de tomar um prejuízo, tá? Vamos lá. Com isso, a gente concluiu os 3 pilares: nutrição, gestão e prática. Agora eu quero trazer para vocês um estudo de caso real de um cliente nosso, tá? São números reais. Aquilo que eu te mostrei para vocês também eram números reais, mas estavam antigos, né, desatualizados. Esse aqui é um número recente, tá? A gente fechou recentemente o resultado desses lotes aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse cliente não queria fazer TIP. Ele estava com receio, não queria implementar, achava que não dava certo, enfim. Provavelmente alguns de vocês estão nessa situação, tá? Talvez você pode estar com esse mesmo pensamento que ele. Então, eu vou te mostrar esse estudo de caso para que você veja que é possível, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma planilha que a gente utiliza, eu entrego para meus alunos essa planilha aqui, ela faz todas as contas automáticas. Aqui eu coloquei o preço de compra, ele já tinha esse garrote, tá? Mas sempre que a gente vai simular a viabilidade, simula como se fosse comprar aquele garrote. E aí, turma, eu estou dando exemplo de garrote, mas vale para novilha, para vaca, enfim, para qualquer coisa, tá? Então, garrote, boi magro, né? 340 arroba, preço de venda no frigorífico R$ 300 arroba. Esses garrotes entraram com 410 quilos, ganharam 1,3 kg por dia durante 100 dias. Você viu que foi um período mais curto, tá? Saíram com 540 quilos de peso vivo, 18 arrobas. De carcaça, eles ganharam 1 quilo e 1 grama por dia, tá? Mais 1 quilo por dia aí. Entrou com 50% de rendimento, saiu com 56% de rendimento, ou seja, esse boi de 18 arrobas de peso vivo rendeu no frigorífico 20 arrobas, tá? Consumiu na média 1,5% do peso vivo. Lá é uma fazenda que a gente trava bem esse consumo aí, porque a gente consegue organizar bem os pastos na chuva, tá? Então não precisa aumentar o consumo de forma desesperada. Então cada animal consumiu na média 7 quilos, 130 gramas de ração por dia. O preço da ração, R$ 1,20. João, mas hoje só o milho está nesse preço ou mais caro que esse preço. Beleza. Pega os números, pega os valores e simula para você entender se está valendo a pena. Nesse caso, era um milho que ele já tinha, um preço que ele já tinha, para ele valeu a pena. Pode ser que para você hoje, se aprender a fazer as contas, você entenda. Não, está valendo a pena ou não. Não está valendo a pena, tá? R$ 1,20 o quilo ração, 50 centavos por cabeça dia de operacional, mão de obra, né? E pastagem a gente colocou lá R$ 1 por dia. Por mais que seja um pasto dele, a gente considerou pelo menos um arrendamentozinho barato ali, né? Para cobrir os custos de manutenção da fazenda ali, enfim. Então, na média, esse animal estava custando, né, R$ 10 por dia. Então, se ele ganhasse 500 gramas de carcaça por dia, ele estava pagando a conta dele, tá? Vamos lá para os números. Simulando o preço de compra, entre aspas, daquele animal, tá? Já falei, ele não comprou, mas a gente tem que simular como se ele estivesse comprando, porque ele poderia estar vendendo aquele animal. 4.640, preço de venda 6.102. Ele gastou R$ 1.000 e R$ 5, né? R$ 1.005 nesse animal, então o custo total foi de 5.651. R$ 80 por cabeça de abate aqui, né? Taxa, imposto, esse tipo de coisa. Sobrou R$ 370 por cabeça em 100 dias. Uma rentabilidade praticamente 24% ao ano. Então, turma, muita gente olha isso e fala, mas sobrar só R$ 300 por cabeça é pouco. Moçada, é R$ 300 por cabeça em 100 dias, numa época que vocês não iam ter nada de lucro. É um baita resultado. É uma excelente ferramenta. Basta a gente usar da maneira correta e fazer da maneira correta. Se eu conduzir esse negócio corretamente, não tem como dar errado. Se eu entendi que está valendo a pena e eu seguir todo passo a passo, dá certo, tá? Basta fazer da maneira certa. Então, se a gente for considerar 5 animais por hectare, cada um deu R$ 300 de lucro, eu vou ter um lucro de R$ 1.500 por hectare na seca.
Numa época que eu tomava prejuízo, numa época que eu não fazia nada. Então, na seca sem tip é zero, na seca com tip é 1.500. Pode ter gente que acha pouco, eu não acho. Deu uma ótima rentabilidade e ainda tem isso. Pô, ao invés de eu ganhar zero, eu tô ganhando 1.500. Então tá bom demais, tá? Bom demais. Para vocês terem uma ideia, a média de lucro por hectare do pecuarista médio brasileiro gira em torno de 600 a 800 reais por hectare ano. Ano! Nessa TIP aqui, em 100 dias de seca, nós estamos fazendo 2 vezes mais do que esse pecuarista médio, tá? Do que ele produz no ano inteiro, que ele está produzindo em 100 dias. Então, não tem desculpa para não usar uma técnica tão forte, tão poderosa como essa. Basta fazer da maneira correta, tá? Muita gente fica preocupada, muita gente fica pensando. Inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem lá no Instagram antes mesmo dessa masterclass, dessa aula aqui nossa hoje, tá? João, será que eu consigo fazer esse treino? Será que eu vou conseguir fazer isso tudo sozinho? E a resposta é sim, claro que você consegue fazer. Você pode pegar essa aula, assistir de novo, quantas vezes você quiser. Eu já falei para vocês que eu vou deixar ela disponível durante 12 meses lá dentro do portal Acelerador de Arrobas. Anota, assiste de novo, faz o negócio acontecer. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai conseguir fazer isso e eu fico muito feliz, porque esse era o real objetivo dessa aula aqui de hoje. Tirar essa venda, te mostrar o que você precisa fazer para conseguir ter uma TIP de sucesso, tá? Mas também existe a chance de você errar em alguma coisa. E é justamente que, por eu conhecer esse caminho, eu quero te convidar para dar esse próximo passo junto comigo. Para quem sente que precisa de ajuda, que precisa aprofundar, para quem precisa entender mais sobre isso, é a oportunidade de você implementar tudo isso que eu expliquei com minha ajuda, tá? Através de uma metodologia validada, um passo a passo fácil de ser aplicado. Você já entendeu o que é possível, você já entendeu como é que funciona, você já sabe o que precisa ser feito, tá? Depois dessa masterclass. Agora, se você sente que você precisa de ajuda, eu vou estar aqui disponível para você. Se você acha que isso aqui tá suficiente para você tocar, manda bala. Eu fico feliz por você conseguir ter tido esse conhecimento para te transformar, tá? Agora, para quem precisa de ajuda, deixa eu apresentar rapidamente aqui. Eu tenho um treinamento completo sobre TIP com milhares de alunos espalhados por todo o Brasil, tá? Lá nesse treinamento tem todo o passo a passo que eu aplico nas fazendas, que eu dou consultoria e que eu desenvolvo a TIP. O melhor professor que vocês podem ter é aquele que aplica no dia a dia o que ensina. Além de aplicar nas fazendas de consultoria, eu uso o TIP na nossa operação pecuária. Eu hoje estou trabalhando mais com fêmeas, faço TIP nas fêmeas. Tem cliente que faz com fêmea, tem cliente que faz com macho, enfim. Eu aplico isso, eu vivo isso, eu coloco isso em prática e eu tenho isso na metodologia dentro do nosso treinamento, tá? Agora, imagina se você pudesse ter acesso a essa metodologia de coisas que foram validadas, de coisas que você sabe que vão dar certo, coisas que estão sendo testadas e implementadas em fazendas do Brasil inteiro. Imagina se você tivesse acesso somente às coisas que dão resultado, tá? Então, de novo, para você que quer, para você que sente a necessidade de dar esse próximo passo junto comigo, eu quero te convidar para participar desse treinamento. Se você não quer, não sente, tá tudo certo, não tem problema, moçada. Aproveita essa masterclass, tá? Que eu tenho certeza que ela te ajudou a nortear muito. João, mas para quem quer esse curso de engorda? Para quem quer engordar gado, terminar gado sem precisar de confinamento, para quem quer engordar gado com lucro 2 vezes maior, que eu acabei de mostrar para vocês o resultado ali, 2 vezes maior no pecuarista médio tradicional, mesmo na seca. Para quem não entende nada ou nunca fez essa terminação, está lá mastigado um passo a passo. Ou para quem já faz cria, ou recria, ou engorda e quer implementar. Para quem faz cria, uma baita opção para descartar a vaca, para engordar a vaca para descarte. Para quem faz recria, pô, eu levo minha novilha até 10 arroba lá e tem que vender porque falta pasto. Eu levo meu garrote até 3 arroba e tem que vender porque falta pasto. Às vezes é uma oportunidade dessa para você levar o seu animal mais pesado, pôr mais dinheiro nele, tá? Então isso aqui é para quem é o curso de engorda. João, e para quem não é esse curso? Para quem acha que existe e que tem uma solução mágica, tá? É importante você saber se isso aqui é para você ou não. Eu não quero ninguém com esse tipo de perfil aqui dentro do treinamento. Não é uma solução mágica. Não é uma solução que funciona em 100% das vezes. Não é uma solução milagrosa que você vai estalar o dedo e vai. Seus animais vão ganhar tudo isso de peso e você vai ter esse lucro ativo. Você tem que estudar e tem que implementar, tá? Então, se você se encaixa nisso aqui achando que isso aqui é uma solução milagrosa,
talvez esse treinamento não seja para você. Isso aqui é metodologia validada, tá? Eu vou apresentar no detalhe tudo que você vai ter dentro desse treinamento de engorda. Rapidinho aqui, tá? Vou até inclusive, eu acho que abrir o portal aqui para vocês é mais fácil. Para quem tem dúvida, para quem quer entender o que tem dentro desse treinamento de engorda, lá dentro do portal, nesse mesmo lugar que vocês vão ter acesso à gravação dessa Masterclass aqui, que vai ficar lá disponível para vocês. O de vocês vai estar aqui embaixo, tá? Ó, Masterclass Engorda Rápido. Para quem for para o treinamento completo, vai estar aqui, ó, curso completo de engorda. O que tem lá dentro? Nós vamos passar por uma introdução também, assim como nós passamos por aqui, mas vou explicar de forma mais aprofundada ali. Depois a gente vai aprofundar no conceito de nutrição, conceitos básicos de nutrição. Essa aqui é a plataforma das aulas, tá, turma? Ó, conceitos básicos de nutrição, vou explicar para vocês. Conceitos básicos gerais sobre nutrição. Como funciona a nutrição na TIP. TIP na seca ou TIP na chuva. Como manejar pasto na TIP. Vou te ensinar a formular a sua suplementação, a sua dieta. E aí, pessoal, Inclusive, sejam ó, bem-vindos a deixa eu mais uma voltar aqui, ó. aula. Espero que vocês estejam animados para essa aula. Ó, vou ensinar a formular com a nossa planilha. Vou disponibilizar a planilha para vocês aqui de formulação de dieta nossa. Ah, aula de como fazer adaptação, aula de como fazer a leitura de coxo, aula de manejo de coxo, que é muito legal essa aula de manejo de coxo e ajuste de trato, que eu também forneço uma planilha automática. Deixa eu ver se eu coloco aqui, mostro para vocês. Ela faz de forma totalmente automática aquelas contas que eu falei para vocês de ajuste de trato. Ah, animal ganhou mais peso, animal limpou o coxo. A planilha mostra para vocês, ó, nesse dia tem que tratar isso. Diminui o trato, aumenta o trato, tá? Aqui, ó, vamos usar a planilha de trato. Tá ali, ó. Planilha ela faz automaticamente, leitura de coxo, ajuste de trato, enfim. Tem planilha da parte de viabilidade também. Por exemplo, aqui, ó, parte de sanidade animal da TIP, manejo sanitário, ronda sanitária, parte de planejamento geral, essa parte de planejamento financeiro, nutricional que eu falei para vocês. Tem planilha que faz essas contas todas automaticamente, essa conta de viabilidade. Quer ver? Vou pôr aqui na frente, ó. Aqui você vai cadastrar todos os lotes seu lá, o que que comeu, o que que deu de ganho de peso, enfim, ela vai fazer o planejamento, vai mostrar se dá lucro ou não, enfim. É um treinamento bastante completo, com muito material para complementar a educação de vocês ali, tá, turma? Vocês vão ter 1 ano de acesso ao portal ali, né, dentro do curso de engorda. Pode assistir pelo celular, a qualquer momento, 24 horas disponível, tá? Tem equipe de suporte para tirar as dúvidas. Então, isso é o que nós estamos mostrando para você. Resumindo, dentro do curso de engorda, como organizar uma engorda a pasto com ganho de confinamento. Vou te ensinar a formular suplemento de engorda, ajustar a infraestrutura, acompanhamento e ajuste de trato, análise de viabilidade. Vou te entregar a planilha automática para formular o suplemento e fazer essa conta de ajuste de trato, de leitura de custo, de viabilidade, enfim. E ainda quero dar alguns presentes para os 20 primeiros inscritos, tá? Antes de eu falar o valor desse treinamento extra ali, eu preparei alguns bônus que eu quero mostrar para vocês, tá? Só esses bônus aqui vai dar praticamente metade do valor do curso. Primeiro bônus: curso de especialização em reforma e recuperação de pasto. Aqui nesse treinamento, também lá dentro do portal, tem tudo que você precisa saber para reformar ou recuperar um pasto. Qual capim utilizar, quantos quilos de semente, qual tipo de semente, se tem que gradear ou se não tem, se tem que dessecar, enfim, é bastante profundo ali sobre reforma e recuperação de pasto, tá? Correção e adubação, distribuição de adubo, planejamento de orçamento de reforma, tudo sobre reforma ou recuperação de pasto está lá. Segundo bônus, um curso de cerca elétrica, tá? Você que quer montar cerca elétrica, divisão de cerca elétrica na sua propriedade, como funciona a cerca elétrica, como instalar corretamente, projeto de cerca elétrica, material didático de instalação, PDFzão lá para você abrir uma apostila para você abrir lá e entender o que você precisa fazer para instalar. Vou te dar um livro digital também, te ensinando a mapear sua fazenda pelo celular, caso você queira mapear, tá? Medir distância, medir área, organizar seus pastos, ensina tudo nesse livro. João, qual que é o valor do investimento para ter acesso a isso aí que você acabou de falar? Turma, o que eu vou falar para vocês agora é o valor para vocês terem acesso ao treinamento de engorda, tá? É importante você saber que você não vai estar comprando só um curso, você vai estar comprando tempo. Porque quanto tempo levaria para você pegar todo esse conhecimento sozinho, tá?
todas essas planilhas, toda essa prática, todo esse negócio de saber o que dá certo e o que dá errado. E não são contas simples e fáceis de fazer, você viu ali, tá? Formular a ração mais barata também não é receita de bolo, infelizmente. Seria muito mais fácil se fosse, tá? E eu vou te entregar tudo isso mastigado. Então, isso aqui é para te economizar tempo e para te aumentar a chance de você ter melhores resultados. Então, para ter acesso a isso que eu falei agora, os cursos de engorda e planilhas, enfim, e esses bônus para os 20 primeiros, um preço de R$ 99,70, né? 12 vezes de R$ 99 ou R$ 997 à vista, tá? O valor das últimas turmas foi R$ 1.497. Esse valor estou fazendo para vocês aqui um valor mais baixo porque vocês já estão na Masterclass aqui, já estão nessa aula comigo, já entende como que funciona o negócio, tá? Então é um negócio diferente para vocês que estão aqui hoje. Se você for comprar por fora dessa Masterclass aqui é outro preço, tá? Então, moçada, menos de R$ 100 por mês, R$ 997 à vista. Isso aí, três cabeças, né, naquela conta que eu falei ali, já pagou a conta. Então, não é um valor alto, é um valor extremamente em conta pelo benefício que ele traz, tá? Daqui a pouquinho eu vou soltar o link aqui no chat do YouTube, vou mandar no grupo lá da Masterclass que vocês também estão, tá? Forma de pagamento, João, você pode pagar no Pix à vista ou você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, né? Vai ter um jurinhos ali por conta da plataforma e também no boleto bancário à vista, tá? Para você que está com receio, que não sabe se é um treinamento bom ou não, eu te dou obrigatoriamente 7 dias de garantia, tá? Você comprou hoje, dentro dos próximos 7 dias, se você não gostar, pode pedir reembolso que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem crise nenhuma, tá? Isso é direito seu. Comprou, assistiu, não gostou, tá dentro dos 7 dias, pediu o reembolso, é reembolsado automaticamente, tá? Assim como se você também não gostou dessa masterclass, dessa aula que eu te dei aqui hoje, quer solicitar o reembolso? Pode solicitar, não tem problema. Nós estamos comprometidos em entregar o melhor resultado, o melhor conteúdo para você. Por isso que eu não tenho problema em falar que você tem essa garantia, tá? Então, você não tem risco em adquirir um treinamento como esse. Comprou, assistiu, não gostou, acho que não valeu a pena. Dentro dos 7 dias, pede o dinheiro de volta. Não tem problema, tá? Vamos lá. Vamos resumir aqui. Nessa Masterclass, a gente falou sobre nutrição, falou sobre planejamento de nutrição, planejamento financeiro, sobre como pôr em prática. Mas tem algumas coisas que tem dentro do treinamento completo de engorda que não tem na Masterclass, que é um programa mais avançado, aprofundado, com 21 aulas, conteúdos mais avançados, planilhas automatizadas, que é um grande diferencial para facilitar o seu dia a dia aí, né? Certificado de conclusão, 12 meses de acesso, suporte técnico ao aluno, cursos de especialização de bônus que eu estou dando para vocês, tá? Então, isso aqui é o que tem na Masterclass aqui que você vai ter na Engorda. Agora, turma, eu quero trazer uma segunda opção, que é uma opção mais completa. Eu tenho, além desse curso de engorda, um programa completo, que está dentro daquele portal completo que eu mostrei para vocês. Cria, recria, engorda, recuperação de pasto, reforma, manutenção de pasto, manejo de pasto, suplementação, adubação, reuniões mensais, enfim, tá tudo ali dentro daquele programa completo. Eu vou dar essa opção para você entrar no programa completo também. Se você quiser só o curso de engorda, beleza, tá ali naquele valor que eu te falei, já vamos soltar o link. Agora, se você quiser um programa mais completo, você também vai ter essa opção, tá? Eu vou explicar para você o que tem dentro dele. Vamos lá. Você vai ter 12 meses de acesso ao portal Acelerador de Arrobas, que é aquilo que eu já mostrei para vocês, tá? Todas as aulas, todos os treinamentos, toda a nossa metodologia está lá. Você vai ter acompanhamento durante um ano. O que é esse acompanhamento? Todos os meses, 3 reuniões por mês online com a turma para a gente tirar dúvida cara a cara, perguntar, tá? Todo o suporte. Caso você não queira formular o seu suplemento ou formular a sua adubação, né? Porque no portal completo a gente fala de adubação também. Nós temos um engenheiro agrônomo disponível para você, para quem quiser o portal completo, tá? Um engenheiro agrônomo disponível para você solicitar, ou formula essa ração para mim, ou vê essa adubação aqui para mim, tá? Tem comunidade de pecuarista no WhatsApp, tá? Pecuaristas lá que estão mais avançados, pecuaristas que estão iniciando, pecuaristas que estão no meio do caminho, um grupo de alunos que estão percorrendo esse mesmo caminho para você trocar ideia, para você fazer negócio, para você trocar experiência com eles, e também crédito rural facilitado. Nós fechamos uma parceria com a Sonhagro, que é uma empresa de crédito rural, financiamento, e eles dão condições mais facilitadas, diferentes para os nossos alunos, tá? Isso aqui são benefícios para quem quiser o portal programa completo.
Curso só de engorda não tem isso aqui, tá? Agora, o programa completo tem isso aqui. Então, resumindo, você vai ter 4 pontos direto de contato com a gente, diretamente nas aulas ao vivo comigo. Você vai ter suporte no WhatsApp, grupo dos alunos do WhatsApp, você tem reunião de plantão SOS, tá? Vai ter 12 treinamentos de especialização, fora o Crio Recria Engorda, um monte de curso de especialização, manejo, genética, reforma, adubação, nutrição, gestão, enfim, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é óbvio. Por ser um programa que está entregando mais, dá mais suporte, tem muito mais treinamento, ele tem um preço um pouco maior do que aquele só de engorda, tá? Mas vocês vão ver que é um preço também bastante interessante. Então faz muito sentido para quem quer avançar na pecuária, tá? Esse portal completo, o programa completo, a gente entrega ele por parcelas de R$ 269, tá? Você vai pagar R$ 269 por mês durante os primeiros 12 meses. No final dos 12 meses, se você quiser continuar depois desses 12 meses, essa parcela vai cair pela metade. Ou seja, você vai lá, entrou no portal, parcelinha de R$ 269, hoje é menos que uma arroba por mês, tá? R$ 269 nos primeiros 12 meses. Chegou no final dos 12 meses, quer continuar? A sua parcela vai cair no valor da metade. Não quero continuar? Para de pagar ali, acabou, beleza, não tem problema, tá? Então, é uma vantagem extrema para você que quer ter mais conteúdo, quer ter conhecimento, quer ter contato, quer ter suporte na pecuária, tá? Então, vale muito a pena esse programa completo. Agora, caso você não queira entrar só no programa de engorda, ou também caso você não queira continuar só na Masterclass, também sem problemas, tá, turma? Então, pessoal, eu vou soltar o link para vocês no chat aqui agora. Vou mandar também no grupo lá da Masterclass no WhatsApp. Resumindo aqui, ó, se você quiser só o treinamento de engorda, que é o assunto que a gente falou aqui hoje, 12 vezes de 99, tá? Ou R$ 997 à vista. Ou, caso você queira o programa acelerador completo, são parcelas de R$ 269 nos primeiros 12 meses. Se você quiser continuar a partir dos 12 meses, vai cair pela metade o valor dessa parcela. Se você não quiser continuar, pode parar por ali, não tem problema, tá? Nesse link que eu vou mandar no chat e que eu vou mandar lá no grupo, você vai ter essas duas opções. Você vai clicar no site, vou até clicar para vocês aqui agora, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Ó, o link acabou. Ué, visitar mesmo assim. Aí. Se aparecer aquilo ali, você clica em visitar mesmo assim. Ó, o link acabou de ser enviado, tá? Para vocês no chat aí e no grupo. Vai aparecer essas duas opções. Você escolhe. Se você quer só o curso de engorda, você clica aqui, ó. Quero o curso de engorda. Ele vai te levar para essa página aqui. Essa página aí da Eduz, tá, turma? Uma plataforma totalmente confiável. É a nossa plataforma que processa aqui os cursos, as matrículas, enfim. Preenche seus dados aqui, nome completo, CNPJ ou CPF, o e-mail, o celular, coloca com atenção os seus dados aqui, escolhe o formato de pagamento, seja no cartão de crédito até 2 vezes, ou no Pix no boleto à vista, tá? Preenche as informações e clica aqui em pagar e receber agora. Só preencher essas informações, plataforma 100% confiável, é duas plataformas gigantescas, tá? Não precisa ter receio em relação a isso. Mesma coisa se você quiser o programa completo. Quero o programa completo? Vou clicar aqui, quero o programa completo. Ele vai te levar para uma página igual, só que você vai ver, obviamente, que o valor é diferente, né? E aí, preenche os dados, enfim. Caiu o pagamento, fechou o pagamento hoje, processou o pagamento, automaticamente você já vai receber no seu e-mail. Ó, seu pagamento foi confirmado, aqui estão os dados para você acessar as aulas, acessar o programa, enfim. Vai estar lá o seu e-mail, vai estar lá o link, vai estar lá a sua senha certinho, só você seguir o passo a passo, tá? Pessoal, amanhã, algum desses dois aqui vai estar entrando em contato com você. Ou o Guima ou o Vitor, tá? Os dois fazem parte da minha equipe, tá aqui inclusive o telefone deles aqui embaixo, tá? Se não for esse telefone, tome cuidado, tá? Segue somente esse telefone para esses dois caboclos aí. Tira um print desse telefone, desses números aí, salva aí. Caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de alguma ajuda, para finalizar esse pagamento, enfim, pode chamar eles dois aí no WhatsApp, eles vão responder vocês, tá? Pode ser que eles entrem em contato com vocês também a partir de amanhã, tá? Então, precisou de ajuda, tá com alguma dúvida, chama eles aí, ou o Guima ou o Vitor, que eles vão ajudar vocês, beleza? Ó, o Guima, inclusive, tá no chat aí. Pessoal, um recado final aqui.
Se você não fizer algo diferente na sua vida, na sua pecuária, nada vai mudar. É aquele velho clichê, né? Não tem como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, se você quer ter resultado diferente, precisa fazer diferente. Eu estou colocando o meu conhecimento aqui, o meu suporte à sua disposição para te ajudar a fazer isso e ter uma pecuária mais lucrativa, tá? Você precisa se movimentar. Você e a sua fazenda e a sua pecuária merecem ter a chance de evoluir e de ser uma atividade mais lucrativa, tá? E eu tô aqui te dando esse suporte, te dando essa oportunidade de fazer isso. Quer ficar só na Masterclass? Tudo bem. E eu fico feliz por isso, porque quer dizer que a nossa Masterclass, a nossa aula de hoje aqui foi boa e te ajudou a entender melhor. Quer ir para o treinamento de engorda? Se especializar nisso? Show de bola, seja muito bem-vindo. Quer vir para o programa completo? Na minha opinião, é a melhor opção, porque você tem um punhado de outros benefícios, né? Suporte ali, mentorias, reuniões, grupos de alunos, enfim. Seja muito bem-vindo também, tá? Qualquer uma das opções foi se você receber de braços abertos, eu tenho certeza que vai te ajudar a transformar a sua pecuária. Foi muito bom, turma, estar aqui junto com vocês. Espero que essa aula tenha sido transformadora, espero que vocês tenham conseguido entender o real potencial de uma ferramenta como essa. Espero conseguir ter ajudado vocês, espero conseguir ajudar ainda mais, tá? Então, o link está aí no chat. Pode mandar mensagem para esses caras aqui também. O link está no grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser avançar, tamo junto, espero vocês. Beleza, turma? Uma boa noite. Tenham todos aí um ótimo descanso. E para quem já está virando aluno, quiser estudar hoje mesmo, pode começar a estudar. Então, boas aulas aí para quem já está virando aluno. Beleza, moçada? Forte abraço aí para vocês. Até a próxima. Para quem é aluno, vejo vocês em breve aí. Fechou? Tamo junto. Até a próxima.